Ele falou, achei o bebê. Achei mais um bebê. Eu falei, como assim? Aí ele falou, você tá grávida de gêmeos. Se eu te contar que tem mais um bebê em outra placenta... Rayana Marçal, ela que é cristã e mãe dos trigêmeos Mateus, Tiago e Jefferson Júnior, tem sua história marcada pela resiliência e pela fé. Após perder seu primeiro bebê, Deus a presenteou com uma nova gestação. Só que dessa vez, ela gerava 3 em seu ventre. Prepare o coração, porque esse episódio é um abraço em todas as mamães. Eu tinha um diagnóstico de endometriose. Então, imagina, eu já saí de lá com ponto de interrogação. Estou grávida, mas não sei se estou ou não. Uma semana depois, eu voltei lá. Ainda não tinha batimentos. Aí eu falei assim pra ele, amor, eu estou gestante e eu vou tirar o bebê porque não desenvolveu. Eu falava, Deus, não faz sentido. O Senhor conheceu o nosso futuro e o nosso presente e a gente tá passando por essas dificuldades. Teve um momento lá que o aparelho teve um defeito. O enfermeiro tirava todos os cabos e conectava de novo pra ver se o aparelho voltava a ligar. E a doutora fazendo manualmente ali pro oxigênio. Falei, Deus, eu declaro espírito de vida. Todo espírito de morte na vida do meu filho caia por terra em nome de Jesus. Eu não aceito perder meu filho. Eles são promessas do Senhor. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Ponto Podcast. E hoje, meu amor? Hoje nós estamos aqui para gravar um episódio especial de Dia das Mães. E pensa em um episódio que tá pra lá de especial. Hoje nós estamos aqui com a Rayana Marçal. Ela que é filha da Nalva e do Osvaldo, filha de Deus, esposa do Jefferson e mãe de 3 bebezinhos lindos, maravilhosos. Mãe dos trigêmeos. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, né, Rayana? Nossa! Rayana que é minha amiga aí de longa data, né, Rayana? Verdade, hein? Já tomamos várias vezes coca lá no Cheddar, né, Rayana? Muito pastéis. Rapaz, da época do Galera, né? Hoje ninguém come pasta daquele jeito mais, né, meu verdade, Deus? Quanta verdade. gordura que a gente comia, meu Não, Deus. não, deixa esse pra lá. É verdade. Vai lá, meu amor. Ó, vamos, antes da gente falar sobre as gestações e tudo mais, conta pra gente um pouquinho como que era a Rayana criança, a Rayana adolescente. Existia já um sonho de ser mãe ou isso surgiu depois? Fala pra gente. Então, a Rayana criança, eu tive uma infância muito boa, tranquila, né? Tivemos o episódio de quando eu tinha 6 anos de idade que meu pai faleceu. Então, a minha mãe cuidou da gente criou, assim, a gente sozinha. Aí, ela casou, de fato, quando a gente estava maior já. Ela se dedicou a gente. Então, ela é uma mãezona, que eu me orgulho muito e tenho o exemplo dela, de perseverança. E meu irmão tinha 3 anos de idade. Então, assim, na minha infância foi uma infância boa. A minha adolescência, como muita adolescente aí, tem os seus pós e contra, mas foi tranquilo. Só na questão de quando eu tive 15 anos, que eu não entendia os processos que a gente passava. E aí eu tive depressão e anorexia. Eu perdi 11 quilos em um mês devido às coisas que não entendia o que passava no momento, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo e o essencial, o Senhor vai nos curando e nos mostrando o porquê de cada coisa. Desde criança você já ia pra igreja e tudo mais? Sua mãe já era crente? Como que era? Não, eu cresci na católica, né? Fui batizada, nós éramos católicos, né? E no decorrer desse episódio que meu pai faleceu, aconteceram algumas coisas que naquele momento minha mãe teve um amparo maior, assim, numa igreja evangélica. Onde um grupo de mulheres visitava ela, fazia grupos de orações em casa. Nossa. Então, a estrutura emocional e espiritual que ela teve de embasado naquela igreja, fizeram a gente mudar. Mas, assim, servimos ao Senhor, né? Sim, então, não importa, né? Sim. E aí, começamos a ir na igreja evangélica e até hoje nós somos Pode dessa fé. Isso. Isso mesmo. Eu queria te perguntar, onde você conheceu o seu esposo, assim? Foi na igreja? Foi fora? Onde que foi? Ah, então, é bem interessante isso. Foi assim, quando eu terminei a pedagogia, eu recebi uma proposta para trabalhar na minha área. E antes eu trabalhava numa empresa de atendimento fora da pedagogia, né? E aí eu trabalhei em pouco tempo nesse lugar na minha área. E na época eu não tinha feito um seletivo e nada, já tinha começado as aulas. Sim. Não deu certo nesse emprego da minha área, aconteceram alguns problemas ali e eu pedi conta
E aí, eu não consegui emprego de jeito nenhum, em lugar nenhum. Nossa. Eu fiquei penando uns 4, 5 meses. Aconteceram portas vários fechadas. episódios financeiros na minha vida. Aconteceu um assalto, que daí me seguiram até em Que casa. loucura! Aham, foi muita loucura. Então, eu tava passando... Sabe quando você fala assim, Deus, por que eu tô passando isso agora? Que eu me formei, que é a área que Nossa. a gente pensa assim, vamos formar, já vamos trabalhar na área, já vamos ganhar dinheiro, já vamos Sim, crescer. isso Mas mesmo. não é assim, é um processo. Uhum. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí eu recebi uma proposta para ir para Recife, para abrir algo para criança lá. Que incrível. Porém, eu conheci meu esposo, que foi o seguinte: nessa mesma empresa que eu tinha pedido conta, Aham. era só lá que tinha vaga em aberto. E eu ficava relutando no Cine, procurando emprego ali e aqui. E eu não achava. Aí eu falava, Deus, se for para me voltar lá, o Senhor vai ter que trabalhar no meu coração. Por quê? Porque o orgulho entra mais alto na nossa Ah, vida. sim, com certeza. Porque eu saí para trabalhar algo na minha área de Uhum. formação. Sim. Sim. Se eu voltasse para onde eu saí, todo mundo ia questionar. Ué, você não ia É. sair, você não saiu daqui para trabalhar na sua área? Uhum. E eu tinha De esse certa forma, você volta humilhada, né? Nossa. Sim, de certa Sim, na forma, não, a cabeça- gente na volta. cabeça. Só que o orgulho lá em cima. Sim. Quando eu percebi que era um orgulho que o Nossa. Senhor ministrou no meu coração, eu falei assim: Deus, então o seguinte, se o meu patrão falar assim, não, as portas estão abertas, é confirmação para eu voltar. Olha Senão eles só. não vão me aceitar. O que aconteceu? Não te Me aceitaram. Te aceitaram. Não tinha conseguido ninguém ainda naquela mesma vaga que eu tava. Aham. E ali eu voltei. E o meu esposo, ele foi com um amigo dele comprar um fio de internet, de cabo de Uhum. rede. De Sim. internet. E eu estava atendendo, daí ele perguntou: seu nome é Camila? Falei, não, é Rayana. Aham. Ele só perguntou, que ele é bem tímido, né? Uhum. E aí passou uns dias, me mandou solicitação no Facebook. Aí Olha. eu aceitei. E aí tá, ficou nessa. Ninguém foi Uhum. conversar com ninguém. Será que essa jogada da Camila foi uma jogada estratégica, assim, só pra E- puxar então, conversa? Porque ele é bem tímido, né? Ele Só bem que tímido. eu acredito que ele falou assim, Foi não, jogada. foi amigos em comum que apareceu a notificação lá do meu nome e ele me Sim. adicionou. Ele diz ele que Ah. não pesquisou o meu nome. Entendi. É Deus guiando ali todas as Mas eu coisas. acredito que é amigos em comum, daí aparece. Aham. Aí a gente começou a conversar só depois que eu curti a foto da capa dele. Olha aí. Passou uns dias, ele não veio falar comigo. Ele é bem centrado, ele é bem, né, na dele. Bem na dele. E aí eu curti a capa do No do Facebook. Que Facebook. interessante Aham. isso, hein? Aí que ele veio falar comigo. Daí a gente começou na amizade. Uhum. E assim, como eu sou cristã, né? Ele estava afastado da igreja, né? Ele não estava indo. Só que isso não foi um problema. Sim. Eu estava com meu coração tão assim, passando por tantas coisas. Sabe naquele momento que você tá desacreditada de várias coisas? Sim. Eu simplesmente falei pra ele assim: eu tenho uma proposta pra ir pra Recife e eu não sei o que eu faço. Eu tô ainda nesse questionamento, né? Sim, sim. Daí passou um tempo, ele chegou em mim e falou: olha, estou gostando de você, eu quero namorar com você e eu vou te dar um tempo pra você pensar pra ver. Já tinha passado o quê? 3, 4 meses? Gente, decidido ele, né? Uhum. Hoje já Três- chegou com os Aham. pés na porta, assim, já, ó, é isso. Então, 3, 4 meses de amizade. Daí eu falei assim: ai, gente, e agora? Vou E aí embora, eu vou compra embora. bicicleta ou casa? Arruma um namorado, que isso? Desse jeito, de verdade. E aí eu tava com o coração tão chateado por várias coisas e eu comecei a orar. E aí o meu irmão, eu tenho um irmão assim maravilhoso e ele sempre foi ciumento, né? Se eu tivesse alguma pessoa assim que tava afim de mim, e ele falou assim um dia pra mim: Tata, me chama de Tata, o Senhor falou no meu coração que você vai casar com ele. Eu comecei a rir. Só, gente. Meu irmão Caraca. que vai assistir isso, ele vai lembrar. E eu comecei a rir, eu falei: ai, Rangel, da onde, né? A gente nem namorando está. E aí passou um tempo, daí ele falou isso pra mim: olha, eu estou gostando de você. Sempre que eu vou falar alguma coisa, você fala que vai embora, vai embora. Então, assim, eu vou te dar um espaço pra você pensar e me dar a resposta. Se você decidir ir embora, beleza. Mas se você não quiser namorar comigo, eu vou me afastar então, porque, né? Certo E aí ele. foi isso. Uma semana assim, naquela orando e tudo mais, o Senhor foi me dando paz, me direcionando algumas coisas. E eu aceitei o namoro, daí a gente começou a namorar. E foi assim, tudo muito rápido. Aham. Eu falo que a nossa vida é feita de propósito. Aquela pessoa que realmente se dedica ao Senhor tem que ser algo rápido. Você não pode ficar
Bromando. Você não pode. E aí, eu fiz um propósito, a gente começou a namorar. Eu falei pro Senhor que em 1 ano de namoro, era pra ele me pedir em casamento e a gente casar. Eu não ia passar de 1 ano. Decidido ele, decidido Decidido ela também, ela, né? já Porque sabe o o que quer. propósito do Senhor que eu fiz com Deus, com 15 anos, quando eu fui curada da anorexia e da depressão, eu fiz um propósito, uma aliança com Deus. Eu falei, Deus, eu posso desagradar homens, mas eu não vou te desagradar. Então, a pessoa Nossa. que eu for vai ser o meu marido que eu vou casar e eu vou ficar com a primeira pessoa que será o meu esposo. E eu me dediquei. E eu não tenho vergonha de falar isso, que foi um Não, voto que eu fiz com o Senhor. E Não que foi lindo questão Glória a Deus por isso. isso. não foi É? questão de religião. Não Sim. foi questão de religião, que muitas pessoas falam, né? Não, foi questão de propósito, Nossa. de cura mesmo. E aí, eu comentei para uma amiga minha, a Raíssa, que é certeza que ela vai lembrar disso. Eu falei, amiga, eu fiz uma loucura. Amanhã a gente faz 1 ano de casamento. E eu estou orando a Deus para ele me pedir em De casamento. casamento? De namoro. Vocês vão fazer. De namoro, Isso, desculpa, de namoro. E eu falei, amanhã vai fazer 1 ano de namoro. E eu falei pro Senhor, se ele não pedir em casamento por esses dias, eu vou terminar. Aí ela falou, Rayana, você é doida? Agora que você encontrar uma pessoa bacana, trabalhador, querido, tá indo na igreja, ele reconciliou com Olha o tempo, ele só. começou a ir na igreja. Sim. Às vezes eu faltava o culto pra ver se ele tava indo por causa de mim ou por causa de Deus. Olha Ele aí, ó. ia. Então, agora, você é doida? Eu falei, não, eu fiz com o Senhor. E aconteceu um episódio do meu sogro falecer, né, na época, nesse meio termo. E aí eu pensei, nossa, agora que vai demorar pra gente casar, porque, né, a mãe dele Sim, sim. e a irmã dele em casa. E eu fiz um propósito. E a gente tinha marcado de ir pra um restaurante pra comemorar 1 ano de namoro. Aí ele tinha reservado num restaurante lá em Tangará bem bonito, a mesa e tudo mais. Quando eu cheguei lá, ele me pediu em casamento. No Restaurante. dia de 1 ano de namoro. Sim. E ele ficou. Não, Olha. ele fez uma surpresa e eu me surpreendi, porque Nossa. ele é muito assim reservado. Eu falei, gente do céu, dito e feito. Interessante. E aí, até na mesma hora, assim, depois que a gente jantou, e eu, claro, né? Eu travei. Ele lá ajoelhado, sim ou não, no restaurante. Céu. Você pensando aqui, Deus, o Meu Deus, o que propósito eu do faço? Senhor O que eu faço? Jesus. Eu nunca cheguei nessa parte. A gente ora tanto, vai chegar na hora, você trava. Nossa, não aí tem ele, como. sim ou não, sim, levanta daí. O restaurante todo parado, batendo palma, olhando. Aham. Será que ela não vai aceitar? Muito bom. Desse jeito. Aí eu liguei pra minha amiga e falei, você contou pra ele? Ela, contei o quê, menina? Eu falei, pediu-me em casamento. Ele, não acredito. Eu falei, é de Deus. Daí foi tudo rápido. Aí, em 1 ano e meio. A gente namorou, noivou e casou. Olha. Mas mais 6 meses vocês casaram, então, depois do... Sim, depois 6 do meses. pedido. Eu lembro que entrei até em contato pra ver se você tocava o violino lá no casamento. Eu acho que eu tava em E Aripuanã. a Eu tava em data Aripuanã. não deu certo. Então vocês casaram ali em 2018, mais ou menos? 2019. 2019. 2019. Quando de 2019 foi? Foi dia 13 de abril. Não posso esquecer da data. Não. Você não tinha assinado o termo, você assinou Não. dia 16. Eu nem sabia que eu vim embora pra Tangará. Você acredita? É. Verdade. Dia 13. E aí, a gente casou, deu tudo 6 meses, assim. Nossa, que legal. Correria. hein? E a gente foi muito abençoado, sabe? Um casamento de 350 pessoas. Caramba! E foi bastante gente. Então, a gente ficou de convidar mais pessoas, mas não deu. E a gente foi abençoados, assim, ganhamos muita coisa. Que bênção. E tudo o Senhor foi direcionando mesmo. E foi Glória a assim que eu Deus. conheci ele. Ai, Que que ótimo. demais. Rai, você pode voltar um pouquinho na parte que você disse foi curada da anorexia e da depressão? Contar pra gente como que foi isso aí? Porque você estava bem mal, né? Uhum. E aí foi num culto, como que foi? Então, assim, como a adolescente tem as suas fases, eu não acreditava muito que o Senhor revelava através de profecias. Não acreditava. Eu acreditava, assim, na palavra, ou acreditava ouvindo... Ou eu ouvir o Senhor, mas de usar a boca de uma pessoa, Sim. eu achava que minha mãe contava, ou alguém contava a minha história e a pessoa falava. Sim. Você achava que os sim. outros tinham contado tudo pra ele. Eu achava. Não existia Mas eu- revelação. Adolescente, aham. Aham. E aí, como a gente tava passando vários problemas financeiros e tudo mais, eu falava, que Deus é esse? Todo dia eu chorava. Você tinha quantos anos isso? Eu tinha na adolescência, né? 11, 12, 13. Mas com 15 anos eu questionava muito os porquê. Eu falava, Deus, não faz sentido. O Senhor conheceu o nosso futuro e
e o Tá nosso passando por presente. isso. E a gente tá passando por essas dificuldades. Sim. A minha mãe, a gente tinha casa, a gente tinha uma vida estabilizada. Quando aconteceu o acidente do meu pai, parece que foi assim, virou tudo. Então, assim, ela soube administrar as nossas vidas, ela soube administrar as coisas para não deixar faltar nada pra gente. A gente Sim. nunca passou fome, mas eu falo assim, mudou. Sim. E aí a Aham. gente foi Completamente. embora para Tangará, né? Porque a gente morava na Barra do Bugres e morando de aluguel e audiência para minha mãe receber a indenização. Sim. Demorou aquele processo de Nossa. 3 anos e meio Caramba. Meu da audiência e Deus. ainda teve que fazer um acordo. Enfim, é outro detalhe, né? E aí eu tive uma experiência seguinte. É até interessante falar isso, né? Mas para muitas pessoas às vezes não acreditam. Como eu não acreditava, foi surreal. Como eu estava no processo da anorexia, eu emagreci, perdi 11 quilos. Então, a minha família percebeu, a minha mãe e o pastor foram querer entender o porquê que eu que tava estava acontecendo. emagrecendo, Sim. né? E eu me olhava no espelho, eu me sentia muito feia, eu me sentia, nossa, a pior pessoa do mundo. E aí, naquela época, tava tendo uma modinha de bulimia e anorexia. Ah, eu lembro disso. Eu lembro disso. E eu entrei nessa também. Meu Deus. Uhum. A TV, muitas meninas morreram nessa época. E é algo assim, psicológico, é coisa surreal de você não sentir fome. Nem Caramba. assim, leite com Nescau, Nada. chocolate, coisa que você gosta, Uhum. não ter vontade. Caramba. E aí o meu estômago foi atrofiando, né? Foi atrofiando e quando ele chegou num Jesus. certo ponto que qualquer comida já não entrava mais. Eita. Aí eu fiz tratamento psicológico, tratamento de intravenoso, né? Eu tive que tomar vários coquetéis para abrir de novo, voltar o apetite. Caramba. Nutrir de Eu novo, achava, né? Rai, que não fazia, atrofiava o estômago. também Eu não achei que era sabia algo mais disso. psicológico. Não sabia que tinha problemas físicos da anorexia, não? Não, sim. Aí Caramba. Inicia no começou. psicológico, né? Inicia no psicológico. E daí começou a afetar muito, que daí começou a fechar e não dava vontade de comer nada. Diferente da bulimia, né? Bulimia a pessoa ia lá e forçava o vômito. O meu não, eu não comia. Sim. E aí, como minha mãe trabalhava fora e eu ficava com meu irmão, eu que Não, fazia comida, então eu comecei a comer no pratinho de sobremesa. Eu colocava ali e foi fechando. E aí eu começava a desmaiar na igreja. Eu sempre Meu cuidei de Deus. criança. Minha primeira profissão foi babá. Então na igreja eu auxiliava na salinha das crianças. Sim. Então eu comecei a desmaiar na salinha, comecei a desmaiar na escola. Meu Deus. E aí começou um boatinho: será que essa menina não tá grávida? Meu Deus do céu. Dentro da igreja. As más Meu línguas. Deus. Dentro da igreja. Não, mas nem é mais línguas, é porque, né? É incomum, é incomum. Desmaio, né? Demais. Algo E toda hora eu passava mal. que- Só que como eu era magra na época, bem magrinha, ninguém percebia que era regime escondido. Sim. E a experiência que eu tive com o Senhor foi o seguinte: nesse processo todo, eu ainda tinha os questionamentos. Por que disso, por que daquilo, né? E eu lembro que eu fui num culto com a minha mãe e veio uma missionária de fora, de outro estado. Não conhecia ninguém. E acabou o culto, minha mãe falou: vamos lá receber a oração. Minha mãe era daquelas. Você fervorosa. Vai vai, atrás da você bênção. vai. Ela fala: durante você tá debaixo do meu teto, eu mando em você. A minha mãe deixei também. Quem nunca Aham, ouviu isso? quem nunca? E aí eu fui. E aí eu falei até assim pra ela: eu não preciso ir lá na frente, a gente já recebeu a oração daqui do banco. Olha aí. Eu não preciso ir lá. Ela falou: você vai, porque você tá passando esse processo de anorexia. Até então, não sabia o profundo. E aí lá o Senhor começou a ministrar usando a boca daquela serva. Nossa. Primeiro começou a orar, tranquilo. Aí de repente já foi tomado pelo Espírito Santo. Você diz isso, todos os dias na hora de dormir, debaixo da cama para sua mãe e seu irmão não te ver. Por que eu levei teu pai? Por que a gente tá passando aperto financeiro? Por que essa carência emocional? Aí na hora, esse olhar, na hora assim, o olho fechado, quem contou isso pra mulher? Na hora eu pensei, daí o Espírito Santo falou: ainda você duvida que sou eu, teu Deus, usando a minha serva para falar contigo? Olha que eu arrepio todinha. Eu levei o teu pai para que você... hoje você não entende. Lá na frente você vai entender, porque você vai ajudar muitos jovens, muitos adolescentes e adultos que estão presos em uma perca, que não entende o processo. Meu Deus. Então, assim, naquele momento, eu desmaiei. E na época lá, hoje é a UPA que fala, mas era a Santa Casa. Sim. Eu fiquei desacordada uns 10 minutos. Aí as pessoas falam: o Nossa. que você viu ou ouviu? Gente, eu não vi nada, mas eu ouvi, juro pra vocês, um violino, uma orquestra tão linda, harpa dedilhada assim, né? Aquele som maravilhoso, aquela alegria, risos. Era tanta risada que eu falava, era uma paz que eu não queria acordar. Eu queria ficar deitada ali. Nossa.
Eu não via ninguém. Nossa. Eu ouvia. Uhum. E a única coisa que eu via era uma luz muito forte refletindo no meu olho. Porque sabe quando você quer tirar os seus olhos da luz assim e não consegue? E aí eu não queria acordar. Tanto é que quando eu tava voltando, assim, a minha mãe fala que eu tava com o olho tentando abrir, né? Uhum. E aí, quando eu abri o olho, de fato, tinha muita gente ajoelhada, chorando, a minha mãe chorando, porque ninguém sabia que eu falava essas coisas pro Senhor, eu tinha esse bloqueio. Ninguém sabia o meu íntimo com Deus. Sim. Eu dormi no mesmo quarto com meu irmão, a gente não tinha condições de ter 2, 3 quartos em casa, até meus 22 anos de idade. Uhum. Então, tudo que eu ia fazer, eu ia chorar, eu me enfiava debaixo da cama, Pra ele literalmente, não ver. pra ele não ver. Só que eu era muito grande e minhas pernas ficavam pra fora. Não escondia completamente, mas era. Daí, naquele dia, eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu falei assim, Deus, o Senhor é real, o Senhor existe. Nossa. Então, você me mostrou realmente que existe. E na hora que eu abri o olho, minha mãe chorando, filho, eu não sabia que você tinha esses questionamentos. A mãe está aqui, presente com você, seu pai está num lugar bom e tal. Sabe, eu olhei pra ela e falei, mãe, o que a senhora tá falando? Não é que me deu amnésia. Não existe, né? Aham. Uhum. Assim, a não ser que tenha algum problema psicológico mesmo. Mas é como fosse que aquela dor, naquele momento, tinha tirado. Nossa. Como fosse não. Completamente. Uau. Sim. E aí, a partir daquele momento, eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Deus, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que vão achar, se eu sou religiosa ou não, se eu falo muito de Deus ou não, mas a partir de hoje, a minha vida é sua. Nossa. É claro que existe um momento nas nossas vidas que a gente questiona, só que agora eu mudo o meu questionamento, entendeu? Que propósito tem tudo nisso? Os porquê, pra quê, eu eliminei na minha vida. Caramba. E aí, claro que com 15 anos, até eu falo que até os 22 que eu fui entender a questão da paternidade, que é um outro assunto. Porque quando você tem pai em casa, você meio que sabe um pouco o que é paternidade. Agora, quando você é criado que não tem pai, ou você tem um pai ausente, você quebra um pouco aquela paternidade. Então, se eu não tive uma paternidade, eu falo, como que Deus é meu pai? Nossa. É verdade. A gente ouviu Faz- isso já, né? Outra Então, pessoa quando falando. sentido. E as carências emocionais, a gente às vezes tem muitas meninas que têm muitas carências emocional que colocam a expectativa num relacionamento. Nossa. Não, se você não for curar da sua paternidade, você vai achar que um homem vai suprir aquela falta e não vai. É só o Senhor. Então, para eu entender, foi com um processo que eu tive um encontro com Deus, que teve na igreja, que eu nunca tinha visto. Foi totalmente diferente sobre paternidade e maternidade, que às vezes a menina tem da mãe também. Uhum. Presente ou não. E aí, quando teve aquele momento de cura, de paternidade, de maternidade, eu entendi. Falei, eu preciso ser curada nessa área. E quando fui curada nessa área, eu comecei a entender Deus como pai. E eu como filha. Ô, Rai, não sei se você vai se lembrar como que foi esse processo de cura. E se tem como as pessoas às vezes estão ouvindo agora, assistindo, falam assim, eu sinto que eu tenho essa carência, como que elas podem ser curadas? Só busca Deus ou como que faz? Se você se lembrar como foi o seu Sim. processo e puder trazer esse exemplo para Sim, nós. por exemplo, essa experiência no retiro é importante. Eu fui no retiro. Então, Uhum. no retiro foi apresentada a paternidade na minha vida. Hoje com redes sim. sociais, por exemplo, Deus Pai, aquela Café café com Deus Pai. Você entende ali o processo naquele testemunho daquele pastor. Sim. De como que foi, é muito Nossa. forte. Nossa, muito Então, forte mesmo. hoje você pesquisa, né? Antigamente a gente não tinha tanta assim, informação como tem verdade. hoje. Busca quem realmente quer ser curado. Nossa. Psicólogo ajuda? Ajuda. Mas você ter uma fé que você busca para aquela cura e tendo apoios de pessoas, intercedendo, te ajudando e você conversando, você vai entendendo, vai Sim. clareando a sua mente de paternidade. Não é um dia para o outro, é um processo. Uhum. É todos os dias a gente acorda, a gente decide se Sim. vai viver ou sobreviver. Nossa. Todo dia. Porque assim, ó, eu falo que eu fui curada da depressão. Mas se em algum momento da minha vida eu der algum lugar... Fraquejar. A gente é Na fé, fraco. Mas é. eu falo assim, se eu já acordar com um pensamento que não vai dar certo, ou alguma coisa, eu já tô dando um lugar pro sentimento voltar. Nossa. Entendeu? Isso é verdade. Então tem um versículo na Bíblia que fala que todos os dias a gente é levado ao matadouro. E é real isso. Todos os dias a gente tem alguma coisa. Às vezes a gente dorme bem e acorda triste. É uma coisa surreal o ser humano. É Que a verdade. gente fica tentando entender, né? O que foi? O que aconteceu no meu dia pra eu estar desse jeito, né? Sim, é porque a gente não luta contra carne e É. sangue, é contra coisas espirituais. Então a gente Sim. não vê. Entendeu? Por que eu questiono muito de não ver? Porque eu não acredito em reencarnação, eu não acredito, porque naquele momento que eu tive a experiência, eu não vi ninguém ali. Eu não vi meu pai morto, eu não vi ninguém que estava ali ao redor ali, de mim na igreja. Eu não vi, eu Sim. ouvi som. Orquestra. Eu ouvi que existe algum
um lugar melhor de paz, que existe mesmo, um céu. Então, eu acredito que o mundo espiritual existe. Então, tudo que eu falo, tudo que eu faço, vai vir para minha vida, coisas boas ou ruins. Nossa, isso é muito forte, né? Muito forte mesmo. Ô, Rai, e quanto tempo depois do casamento, assim, vocês chegaram a conversar pra estipular, olha, com tanto tempo a gente vai começar a tentar ter filho, vamos engravidar com tanto tempo? Vocês chegaram a ter essa conversa? Sim. A gente falava assim, 5, 6 anos, não curtir o casamento. E é claro que se eu tivesse casado um pouco mais nova, eu ia curtir mais ainda o casamento. É gostoso. Porque eu tô com 33 e ele com 34. Então, assim, um pouco é por causa da idade também, né? Se eu fosse mais nova, eu acredito que eu ia demorar um pouco. Sim. Assim, não é que eu nunca me via mãe. Eu sei a importância de ser mãe, né? Como eu atendo muitas mães, eu faço anamnese para poder entender o histórico gestacional, para entender por que a criança tem dificuldade de aprendizado. Eu sempre colocava na minha mente o seguinte: a mãe, ela se culpa muito de tudo que é ruim ou bom. Ela se culpa, se julga, é uma responsabilidade muito grande. E quando eu pensei, para eu ser mãe, você tem que trabalhar seu psicológico lá atrás. Tanto a alimentação. Eu acho engraçado que as pessoas suplementam. Começa a tomar ácido fólico, vitaminas e tudo mais, para preparar para o bebê. Mas não prepara aqui. Então, se você não preparar o seu psicológico, você pira. É por isso, com os trigêmeos, eu não piro desse jeito. Porque eu tô em paz. Ai, sério. Eu ouvi isso É da boca de uma sério. mãe de 3. Não, é corrida, é cansativo, eu não vou falar que é um mar de rosas, né? A privação de sono é o mais difícil. Sim. Porque você tá com muito sono, você quer dormir e tem um bebezinho chorando ali. Você tem que contar até 10 pra você ter paciência. Tem 3 no caso, né? Em dose tripla. Sim, começa um, aí vai o outro, depois os 3 juntos de uma vez. Mas o seu psicológico, trata o seu psicológico, do pai e da mãe. Do pai também. O papai também precisa. Porque ele tem que entender a mulher. Porque tem mulheres que choram muito. Tem mulheres que têm depressão pós-parto. É um assunto muito sério. Mas prepara antes de ter o filho. Prepare o seu psicológico. Prepare como casal. Hoje em dia tem como você fazer cursos. As pessoas não querem. Sabe o que eu muito escutava? As pessoas falando assim, a prática é outra coisa. Realmente, a prática é outra coisa. Eu li muitos livros. E eu sei que é totalmente diferente a rotina que eu tô tendo hoje. A sua rotina depende. Mas você, principalmente, tratar o seu psicológico, a sua fé, o seu emocional, faz toda a diferença. Nossa, E como foi que, quando surgiu a gravidez, depois de 5 anos ali, que você falou que Isso, tiveram a decisão. conversa, falou agora, a partir de agora, a gente vai atrás do baby. Isso. É porque, assim, começa lá atrás. Eu tinha um diagnóstico de endometriose e aí eu fui curada com 22 anos. Nesse processo de paternidade foi quando eu recebi a cura que eu nem sabia que eu tinha. Então, quando eu fui... Se você puder contar também um pouquinho de ela como vai foi contar, essa vai cura. Então, eu não sabia que eu tinha isso, né? Eu fui num congresso e aí o senhor tinha mais de 4, 5 mil jovens no congresso. E aí a gente foi revelado e tudo mais. E o senhor liberou uma palavra que estava me curando de endometriose. Eu tinha muitas dores e eu desmaiava. Eu tinha muitas cólicas, eu desmaiava de dor. Nossa, quantas vezes era umas dores assim fora do normal, que nada, nem remédio funcionava. E, na época, não entendia, né? E aí, com 22 anos, eu recebi essa palavra. E quando eu fui atrás do médico para poder investigar a profundo, a doutora falou que eu tinha uma suspeita de endometriose, mas que se eu não quisesse tratar agora, não, porque é algo muito invasivo, eu poderia esperar para quando eu quiser engravidar, né? Um pouco antes a gente começa a tratar. Isso. Então, eu decidi e falei pra médica, tá bom. Só que até então eu não tinha lembrado dessa profecia, dessa cura. Não tinha. Fala exatamente o que o pastor, né? Como foi a profecia? Porque, assim, pra quem não entendeu, a Rai, ela descobriu no dia desse congresso que tinha endometriose no mesmo momento ela nem descobriu, porque ela estava sendo curada de ela algo estava sendo curada que ela nem sabia que existia. É a graça que o Senhor deu na nossa vida. Por isso que eu falo que muitas das vezes não precisa você falar. Não é com palavras que o Senhor vai te ouvir. Ele conhece o seu coração. Porque às vezes você não sabe nem por que você está pensando aquilo ou com o coração fechado. O Senhor sabe. Então, quando você tem um coração voltado a Ele, Ele cuida dessas coisas. Nossa. Eu não sabia que eu tinha e fui curada. Aí estávamos lá, o congresso
o pessoal que da época eu era da AD, né, da Assembleia de Deus Nova Aliança, a caravana de Tangará da Serra foi, e aí o missionário falou, tem uma caravana de Tangará da Serra, e detalhe, ele era de outro estado, tá? Ele não Isso. sabia todas as caravanas que estavam Que ali. tinha lá. Sim. Tinha divulgado lá os nomes? Sim, mas eram muitos nomes. Ele falou, tem uma caravana de Tangará da Serra e tem uma família com sobrenome Marçal. Vem todos Marçal aqui na frente. Foi minha prima, meu primo, meu irmão. Até a minha cunhada, que hoje é casada com meu irmão, mas na época namorava, foi lá na Olha frente. só, gente. Já ela Só foi da lá na família. frente. Então, assim, naquele momento, ele liberou uma palavra sobre a minha vida e eu tomei posse. Que o Senhor estava me curando daquelas dores, Nossa. que eu tinha endometriose e que o Senhor estava me curando. Naquele momento, eu senti queimar, assim, e eu tava, meu Deus, eu tenho que ir no banheiro, tava apertada, e eu comecei a orar, é sério. Daí, ele terminou de orar, eu fui correndo pro banheiro. E aí, parece assim, que aliviou, assim, aquelas dores. E eu falei, Senhor, eu tomo posse que eu tô curada. E quando a doutora falou pra mim que eu tinha uma suspeita, na hora, eu Daí lembrei. você falou. Eu fui curada. Daí eu falei, e já que a doutora foi usada por Deus, e ela nem sabe disso, mas Olha ela aí. falou, não vamos tratar isso agora. Porque já tinha amenizado bastante as dores, né? Sim. E amenizado nada, eu tinha sido curada. E aí eu falei, doutora, mas precisa a gente ver? Daí ela falou assim, não, é a sua escolha. Daí eu falei, não, então eu tomei posse daquela cura. Foi desse jeito. Sensacional. E aí, você pode entrar já em quando você descobriu a sua primeira gestação. Você se lembra desse momento, desse Sim. sentimento? Meu amor, você pega esse quadrinho aí, ó, esse primeiro. Isso aqui? Aqui é uma fotinha da Rai. Ela aqui foi quando ela estava grávida Estava do primeiro grávida, bebezinho. primeira gestação. aham. Isso. Ó, Eu tem quis até registrar. O o teste no teste aqui. cantinho para registrar esse momento, É muito né? engraçado, né? Porque a gente faz teste. Ah, eu estou grávida. Não tô, né? Para poder ver o casal, essa conexão é muito interessante. E quando eu descobri, eu fiz a revelação para todo mundo. Tem até um vídeo eu mostrando que eu estava grávida e tudo mais. Quando a gente foi fazer a ultrassom, a gente viu tudo ali, só que ainda não tinha batimentos cardíacos. Não tinha o movimento lá. O doutor falou, às vezes é porque ainda tá muito novo, vamos repetir, né? Isso eu já tava com uns 4 semanas, 4 para 5ª semana. E aí, passamos um tempo, mais uma semana. Então, imagina, eu já saí de lá com um ponto de interrogação. Estou grávida, mas não Nossa. sei se estou ou não, entendeu? E aí, uma semana depois, eu voltei lá. Ainda não tinha batimentos. Aí ele falou assim pra mim que já era pra me marcar a curetagem. Eu falei, não, doutor, eu vou esperar mais uma semana. E eu Sim. esperei mais uma semana, orando, tendo fé. Que eu creio na cura. Então, Sim. Senhor, mas aí que tá. Eu fui em outro médico para ver a opinião de outro médico. E ele falou, realmente, você está aqui. Aí o meu caso foi o seguinte. O embrião, que é o bebê, ele desenvolveu até 6 semanas. E o saco gestacional, que fala, já estava em 10 semanas. Ou seja, não estava Não acompanhando. estava compatível, Não né? um com o estava. outro. Então, por isso que tem muitas, acredito que seja gravidez psicológica, que o saco gestacional vai crescendo, mas não tem bebê. Não tem bebê. Sim. E aí ele falou que não estava a idade certa e corrigida, que era para eu fazer a curetagem, que eu poderia até pegar uma infecção generalizada, enfim. Sim. E aí eu marquei o procedimento. E só que foi algo assim triste, claro, eu saí daquele consultório nessa última opinião, última ultrassom muito mal, é como fosse assim, que você tá andando assim, ou quando você recebe uma notícia ruim, que você não sabe se é verdade ou não aquilo que você tá ouvindo. Aí eu lembro que eu e meu esposo saímos, e aí ele só me abraçava assim, né? Passava assim, falava nada. Nesse momento a gente só quer. E eu olhava assim e começava a chorar. Só chorava. E aí eu falei, Deus, o Senhor sabe o porquê das coisas, eu não vou questionar. E realmente, eu não fiquei questionando por quê. Sim. Eu quis realmente confiar. Chorei horrores, mas aos pés do Senhor. Nossa. E as pessoas falavam pra mim, tá tudo bem. Nossa. É. E você falou que você agendou a curetagem e na noite anterior aconteceu uma coisa. Conta pra gente. É verdade, né? Hoje a mãe dos tri dá um sorriso assim, tudo, mas vocês não sabem o que eu passei antes. Porque assim, a curetagem estava marcada numa sexta-feira de manhã. E na quinta-feira à noite, meu esposo foi jogar bola. Ele foi jogar bola com os amigos dele, aconteceu um imprevisto lá de cair e ele bateu a nuca. Ele bateu a nuca e naquele momento ele perdeu
a memória, assim, de curto prazo. E deixaram ele no banco de reserva e o jogo continuou. Vamos brincar. O importante é brincar. Só que Meu daí Deus. tinha um rapaz lá no banco de reserva e meu esposo ficava perguntando, por que eu tô aqui? Aí o rapaz explicou uma vez, 2 vezes. Na 5ª vez, o rapaz foi lá no time dele e falou, olha, nem era do time dele, viu? Foi lá no time dele e falou, ó, ele não tá legal. Ele já me perguntou 5 vezes a mesma coisa. Aí correram e tal, levaram pra minha casa, não levaram pro hospital, Meu né? Deus do Esses céu. homens... De jeito. Por quê? Ele não Ah, desmaiou. Desatinado. Vai ter que levar pra mulher, a mulher que sabe cuidar. A nossa mulher sabe muito mais da gente do que a gente mesmo. Médico Sim. pra quê? Leva na Não, esposa. ele teve um livramento mesmo, porque a Nossa. pressão dele já estava altíssima quando ele chegou no hospital. Acho que estava 19 ou Santo 20. Deus. Imagina na hora da batida. Meu E Deus ele ainda do céu. ficou o jogo todo sentado na arquibancada. Meu Deus do céu. Foi. Deus que guarda mesmo. Nossa, olha. mas eu falei pros meninos, eu falei, gente, vocês são sem noção. Tinha que ter ligado pro SAMU ou ter levado no hospital. Nossa, Enfim, Deus. né? E aí, chegaram em casa buzinando, o meu cunhado. Rayana, olha, aconteceu um imprevisto, mas não precisa se preocupar. Nossa, não precisa se preocupar. O homem esqueceu de tudo aqui, não precisa se preocupar. Aí eu só lembro que eu falei assim, meu Deus, amor, eu olhei pra ele. Amanhã eu tenho que estar cedo no hospital, o que você me inventa? Ele olhou pra mim. Não, tá relativo, o que aconteceu mesmo? Aí eu falei, meu Deus. Ele Aí eu olhei esquecido. pra ele assim, a pupila dele tava dilatada. Eu falei, gente, olha o olho dele, não tá normal. Nossa. Daí, nesse momento, eu liguei pro pastor e pra minha pastora, né, que mora próximo de casa, e a gente não tinha carro, e aí levaram a gente pro hospital, chegou lá e ficou internado. Mas, graças a Deus, ele não precisou fazer cirurgia, né, aquela memória ali, o médico falou que ia ter umas semanas ainda pra ir voltando, e como o meu esposo é das exatas, ele usa muito a mente dele. Eu falei, Nossa, meu imagina, Deus. Jesus, Sim, foi um volta ao livramento que ele teve mesmo. Hoje a gente dá risada, mas foi Sim, tão mas- tenso, Nossa. tão Imagina. tenso. E eu já estava tensa, porque eu ia fazer uma curetagem Imagina. no outro dia de manhã, uma cirurgia, né? E aí seu eu esposo tinha falava perdido a memória. Ele não lembrava que eu estava gestante. que você estava gestante. Não, que eu né? ia fazer o Deus. procedimento, não. Nossa. E aí, tanto que a minha cirurgia era 7 da manhã, eu pedi pra eles me deixarem por último, último horário do doutor, porque eu queria estar o tempo todo com ele ali no hospital, né? Sim. Só não deixaram eu dormir lá, por conta que eu ia operar no outro dia. Aí eu fui dormir na casa dos meus pastores. E a gente, todo mundo ali. Aí o meu cunhado dormiu com ele e disse que foi uma noite tensa, que ele ficava perguntando toda hora. E olha que ele tava medicado. Meu Deus do céu. Foi que tenso. perigo, né? A pancada foi muito forte. E Sim. graças a Deus não teve hemorragia, não teve procedimento assim cirúrgico, né? Que bom. E no outro dia de manhã, quando ele recebeu alta, eu me internei. Então, daí, nessa hora, essa parte foi o mais difícil pra mim naquele momento, foi isso. Na hora que eu tava dando tchau pra ele, falando assim, amor, você vai pra casa da sua mãe, daqui a pouco eu chego lá. Aí ele falou, por quê? O que você vai fazer? Por que você não vai agora? Aí eu expliquei. É que eu tenho que fazer um procedimento e depois eu chego lá. Eu não queria dar detalhes, né? Ele, que procedimento? Aí essa parte, eu engoli o choro. Meu Deus. Aí eu falei assim pra ele, amor, eu estou gestante e eu vou tirar o bebê porque Meu não Deus. desenvolveu e tal. Aí ele olhou assim. Só que passava 5 minutos, ele perguntava de novo, né? Ah, tá. Sim, foi bem Entendi. tenso. 5 Meu Meu minutos. Deus do céu. E aí eu falei assim, a minha mãe, ficou um clima tenso assim na sala, né? Quem tava ali. E aí eu falei assim pra minha mãe, o senhor que vai providenciar tudo, que vai tudo. Vai E eu direcionar. acredito que aconteceu esse episódio também, porque na hora da cirurgia que eu fui pra lá, eu tava tão agradecida com Deus, que não aconteceu Sim. algo pior com ele, Nossa. que na hora do procedimento, sabe quando você nem Tá lembra o tudo que você tá certo. fazendo? Uhum. Você não tava sofrendo Tensa por tanto isso. mais Não tava e tensa por isso. Aí depois que aconteceu o procedimento, que foi a anestesia e tudo, né? Foi aí que eu fui pensar, nossa, eu tenho que ficar de repouso. Eu fiquei um tempo de repouso. E cuidando dele e ele cuidando de mim foi algo assim muito Meu legal. Deus. Teve muita gente em casa, minha família, né? Levava as Sim. coisas, ficava lá monitorando a gente. Mas nós dois queríamos ficar em casa, nós dois Dois juntos. doentes se cuidando. Um dando remédio pro Ah, que outro. legal. Meu Isso foi muito Deus. interessante. Eu dando remédio do horário dele certinho e ele falando, você tem que tomar o seu. Mas é Só que parceria, só né? Olha o parceria. nível de parceria, né? Mas ele não lembrava, né? Então, assim, ele foi pegar o celular. Eu fui dar o celular pra ele 2 dias depois, assim, um dia e meio depois, porque senão ia ser muitas informações pra ele processar. O médico tinha falado Sim. isso. Então, redes sociais, essas coisas, não. E aí, quando ele foi pegando o celular,
ele foi relembrando alguns projetos, algumas conversas. Hoje, se você perguntar pra ele o episódio do hospital e do jogo, ele não lembra. Caramba. Não lembra. Apagou mesmo. É como fosse o trauma mesmo É. que protegeu o cérebro dele, né? Caramba. Então, ele não lembra. Ele não lembra de como ele foi pro hospital e o que aconteceu ali, Que né? loucura, hein? É algo muito interessante no nosso cérebro. Nossa, Muito maluco, doido né? mesmo. Uhum. E como que foi, assim, quanto tempo depois veio a próxima gestação e, assim, É. 3? Como eu perdi, eu queria entender um pouco se eu teria alguma coisa. Porque antes de eu decidir engravidar, eu tinha feito todos os tipos de exames, de teste, tava tudo ok. E ele também, então tava todo mundo ok. Eu tinha 2 anos tratando de uma bactéria, H. pylori, que eu sofri muito Meu com ela, 2 Deus. anos. Então a minha reeducação alimentar já começou há 2 anos atrás. É Então tipo já uma tava gastrite? gastrite e uma bactéria, né? E aí ela tava muito resistente de voltar pro lugarzinho dela. Porque ela existe no nosso Aham. intestino, mas aí meio que aflorou. Sim. E eu fiz todo o tratamento, né? Eu fui até para São Paulo para fazer. E eu já tava mudando o meu hábito alimentar. E Sim. suplementação também. Eu já tava tomando vitaminas. Uhum. E como eu perdi, eu falava, gente, eu tô fazendo tudo certinho, né? Aí eu vou investigar. Aí eu fiz o exame, o doutor me receitou do trombofilia e uns outros tipos de exames, tava tudo ok. Uhum. Fiz um de taxa hormonal para saber da questão. Tava lá em cima. Tanto é que o doutor até riu, falou assim: nossa, pelo seu exame hormonal, não faz sentido você ter perdido. Sim. Mas daí eu falei: tudo tem um propósito, doutor. Né? Sim. Enfim, 3 meses depois eu engravidei dos trigêmeos. Só 3 meses? Uhum. E aí você falou que foi no momento que você descansou. Sim. Eu não tava pedindo algo assim, Uhum. né? Ai, Senhor, me dá filhos. Eu tava descansada. Eu tava. Que nem eu falei, a nossa mente, o nosso coração tem que estar em paz, a gente tem que estar agradecida por que ter gerado, né? Uhum. Tanto é que eu perdi em abril. Em Sim. maio foi Dia das Mães. Aí eu fiquei com aquele questionamento: eu sou mãe ou não sou? Uhum. Quando eu recebi parabéns, mamãe, não sei o quê, o meu coração encheu de Nossa. alegria. E o Senhor ministrou no meu coração: você gerou, você é mãe. Uhum. E eu me agarrei. E aí eu até comentei com o meu irmão, falei, Rangel, será que não é do propósito do Senhor algumas pessoas não gerar, não ter filhos? O Rangel falou, é promessa do Senhor porque é bíblico. É promessa do Senhor a gente gerar, por mais que às vezes a mulher não consiga gerar, é promessa do Senhor, mas tem vários fatores que a gente não vai entender aqui na Terra. Sim. Não vamos. Várias situações da nossa vida que a gente não vai entender, a gente tem Sim. que confiar no Senhor que Ele está no controle. Porque é muito fácil a gente querer buscar Deus só para ter as coisas. Mas a gente não entende quando a gente tem um câncer, quando acontece algum episódio disso, Sim. quando a gente tem uma Nossa. perda financeira. A gente não entende. Sim. Mas acontece para os bons e ruins. E tudo, né, bom ou ruim, é pra honra e glória do Senhor. É pro nome do Senhor ser Todas as exaltado, coisas né? cooperam Exaltado para o bem, em né? todas as coisas. Nossa. Sim. E nós não, a gente só quer coisas boas. A gente quer ser servido e não quer servir, Isso mesmo. né? Isso é muito real. Me fugiu a... Ah, tá. Você descobriu a gravidez. Uhum. Você já tendo esse histórico de uma perda gestacional recente, você teve algum cuidado quando você descobriu a nova gestação? Teve medo teve novamente? Como que medo? foi? Olha, medo é um receio, assim, eu Sim. tive mesmo. Daí eu ficava assim, ai, Senhor. Só que assim, eu não sabia que era 3. Não sabia. O meu Quando você fala 3, eu pré-natal fico doida. ia demorar 2 semanas depois. Aham. Ó, eu fui lá, fiz o teste, Uhum. grávida, beleza. Ai, Você tô contou grávida, pro tô seu grávida. marido? Feliz, todo mundo Você Meu contou esposo. só pra ele ou contou mais pra família? Um monte de gente. E aí tinha muita Entendi. gente que falava assim pra mim. Quando eu fui fazer a primeira pré-natal, eu falei pra doutora, ai, doutora, eu não sei se eu posto ou não na rede social e tal. Ela falou, minha filha, a doutora falou bem assim, você postando ou não, as pessoas vão dizer. É. E se você diz que tem fé, ela falou ainda até assim pra mim, pra que você vai ter medo de perder Nossa. sua Meu gestação? Deus, que forte isso, hein? A doutora Ângela falou isso pra mim. Uhum. E eu falei, verdade. E aí, quando eu fui fazer a primeira ultrassom, foi num caso de emergência, porque eu tive um escape de sangue. Ah, Uhum. E aí a doutora não poderia me atender, não tinha horário naquele dia. Ela falou, corre pro outro lugar e marca um de emergência, uma ultrassom. E eu marquei. Com um médico que eu não conheço, eu fui Aham. naquele lugar. Chegando lá, eu e meu esposo, ele olhando, ele falou, achei o bebê. Achei mais um bebê. Eu falei, como assim? Aí ele falou, você tá grávida de gêmeos.
Aquela sala ali foi só riso. Meu Eu ria Deus do tanto. céu. Tanto, eu comecei a rir, saía lá, eu comecei a rir. Aí o meu esposo, mas como assim, gêmeos? Ela tá grávida de gêmeos. Meu Deus. Aí eu falei, doutor, olha direito. Daí ele mostrou, aqui tem um e aqui tem outro. Na mesma... E tinha histórico na família É já? isso que eu queria saber. A gente não sabia. Eu não sei. A minha mãe nunca falou, ninguém falou. Hoje em dia tá todo mundo pesquisando aí. Parente de vó, de não sei o quê. Aham. Mas é Mas muito próximo não distante. tinha. Não tem não. Nem Próximo o lado não. do seu marido e nem o do seu. Hoje diz que tem de tia da minha sogra. Meu Deus! Mas assim, é muito longe. Muito longe. Eu falo que as pessoas querem a resposta de que Deus entrou, gente. isso. É Ficam isso. puxando. Uhum. Aí tá. E aí eu comecei a rir, né? Eu ria Aham. tanto que eu acho que o doutor falou, essa menina, né? Eu ria tanto. Coitado, tá rindo de nervoso. Não, eu ri tanto. Não, mas não sei, invadiu uma risada que o doutor me examinou, saiu da sala e era meio já pra me trocar. Aí a menina entrou lá dentro. Opa, desculpa, eu tava abraçada com minha esposa dando risada. Eu, moça, desculpa, não me troquei ainda não, é que eu tô grávida de gêmeos. Meu Aham. Deus, que Foi loucura. foi muito legal. Daí eu liguei pra minha família e começou todo mundo aquela Aquele alegria. alvoroço Aham. todo. Aí, beleza. Uma semana depois foi o início do pré-natal, né? Aham. A doutora examinando. Ah, Rayana, você tá tomando o quê? Ai, meu coração gelou na hora que ela falou isso. É porque ela parou assim, né? Você tá tomando o quê? Eu falei, doutora, o ácido fólico e vitamina C. Aham. Aí ela, sim. Se eu te contar que tem mais um bebê em outra placenta. Mentira, meu Não, gente, meu Deus do céu. Eu não acredito. Aí você deu risada mesmo, não Aí deu? eu falei assim, não, doutora. Na próxima ultrassom, eu tô até com medo de vir aqui. De vir mais o quarto. Apareceu Viu o mais quarto. Apareceu mais um. Não acredito. Ele tava escondidinho, provavelmente, lá na... Ela falou que como eu fiz a primeira ultrassom, ainda tava tudo muito novinho, pequenininho, talvez estava bem escondidinho mesmo. Talvez não, Nossa. estava. E aí, então, são 2 idênticos, né, univitelinos que fala, e um sozinho numa placenta. Gente, isso é muito doido quando você me falou, porque assim, gente, 2 são gêmeos idênticos, Sim, né? aham. E o outro não tem nada a ver com os dois. Eles estão numa placentinha, ele tava numa placenta separadinha dos Separado, irmãos dele. Separado. Então, eu nem sabia que existia essa possibilidade. Nem eu. Que louco! Não, nem eu imaginaria que eu seria mãe de trigêmeos. Meu Deus Nem do no céu. melhores sonhos. Nossa. Eu lembro que. Lembra quando a gente fazia aquela brincadeirinha que era um quadrado, você coloca a idade Nossa, que você eu quer lembro. casar? Eu lembro. aí Quantidade 3 de filhos, de filhos, não sei o quê. o nome das pessoas. Aham. E aí eu falava assim, eu quero ser mãe de gêmeos, que daí já vem de uma vez, eu já fecho a Olha fábrica. só. Vou falar brincando, gente. Mas de 3 eu não sabia, não. Aham. E aí foi uma alegria Até intensa. Gente, olha isso daqui. Esse é o Tiago Olha. Uhum. e esse é o Matheus. Esses 2 são os idênticos. Aham. E esse aqui é o Jefferson Jr., que tava na Gente placenta do sozinho. céu. Meu Deus do Olha céu. que coisas mais fofinhas. Gente, eu não consigo imaginar. Eu vou 3 colocar a foto neném. depois, as pessoas não vão conseguir ver É, essa a gente foto, eu vou coloca colocar depois lá, na porque imagem, né? elas enxergarem bem de pertinho Sim. eles. Ai, Então eu guardo gente. esses 2 quadros, assim, pra eu sempre lembrar. Esse Nossa. aqui é Da primeira gravidez. gestação, que é a bênção na minha vida também. Sim. E a alegria imensa. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nossa. Literalmente E a é sua vem isso. em dose tripla. E tripla. A alegria vem com força. Sim, e aí as pessoas vêm, nossa, tem pessoas de todo tipo. Nossa, você vai sofrer. Nossa, Meu mas vai ser Deus. corrido. Outras falam, nossa, que legal. Nossa, imagina. Gente, eu juro pra vocês, na minha gestação inteira eu vivi um dia de cada vez. Eu não fiquei pensando como vai ser amanhã, o que eu vou ter que comprar, como que vai ser quando nascer. Não, um dia de cada vez. Paz, meu Deus. E a minha gestação foi uma gestação tranquila, né? Uhum. Quando eu tive 26 semanas, aí teve um episódio da placenta deu uma baixada, Aham. e aí eu tive que já me repousar, e aí eu fiquei internada. Porque eles queriam nascer com 26 semanas. Caramba, Uhum. meu Deus. 26. E aí eu fiquei internada 15 dias pra segurar eles por mais tempo. Aí eu tive todas as dores que vocês imaginar. Pra quem não tinha nenhum probleminha na gestação, assim, de dor e tudo, com 26 semanas iniciou. E a gente tava até vendo a foto, a barriga não ficou tão Nossa, grande não assim ficou pra tão trigêmeos, né? Porque eu imaginei que a barriga, tipo assim, ficava dava Aqueles 3 bicudão. barrigas, né? Ó, Aquela tem coisa- muitas barrigas aí que mostra na internet, é tudo fake, Nossa, né? É, gente, então porque vi fake, então. uns Mas não é porque barrigão. não deu muito tempo mesmo, porque geralmente uma gravidez de trigêmeos chega nas suas 30, 32 semanas, e eu fiquei até 28 semanas mesmo. Nossa. E aí eu não deu tempo de ter muito barrigão e não me enchei tanto também, não fiquei tão inchada.
Ó, e assim, uma coisa que eu queria perguntar e assim, enfatizar isso. Você engravidou de trigêmeos de forma natural. Você não fez Natural. nenhum Não. tratamento, não foi inseminação artificial, não foi nada. Porque assim, quando você vê uma mãe de 4, geralmente foi fruto de inseminação artificial, de um tratamento que a mãezinha veio fazendo, Sim. implantou os óvulozinhos ali, tá, uma quantidade. Mas as pessoas não entendem que pra fecundar 3 também é difícil. Olha aí, tá Pra vendo? quem faz não, isso. e por isso que eu falei impressionante, porque foi natural. É Tipo, coisa de Deus. Coisa E de- a única coisa que eu fiz é tomar as vitaminas. Gente, Não é que todo mundo do faz. céu. Suplementação, Nossa, isso é é tudo. incrível. Mas só pra... E esse momento de gravidez, tá? Soube, tem 3, agora viveu um dia de cada vez. Como que foi esse processo pra você, pro seu esposo? Teve alguma mudança que você fez na sua vida ou a vida continuou normal mesmo? Como que foi, Rai? Então, esse episódio, quando a placenta deu uma baixada, né? Como eu tenho a clínica Rai Kids, eu sou psicopedagoga, eu precisei me ausentar do trabalho. Sim. Então, eu tive que entrar de licença meio que forçada para Sim. cuidar da gestação. Então, eu tive como eu disse, prioridades, né? Sim, Então, com eu certeza. deleguei a empresa, assim, treinei uma pessoa para ficar no meu Sim. lugar e fiquei Ficou em em casa, casa de se repouso. cuidando. Absoluto, Repouso absoluto. absoluto. Meu Não Deus do podia pegar peso, não podia fazer nada. E aí, assim, você passou muito mal? Você teve... Quais foram os seus sintomas, assim, No de... começo da gestação, muita dor de cabeça. Eu tinha muita dor de cabeça, mas enjoo é relativo. Enjoo, eu Caramba. acredito que quando, por exemplo, eu descobri que se eu escovasse dentes antes de tomar café, me dava enjoo. Olha Aí, então, só. eu tomava café e depois escovava dente, entendeu? Mas, assim, enjoo de ficar vomitando, passando mal, eu não tive, não. Nosse, que incrível Não isso. tive. Porque enjoo, acho que é um sintoma muito comum entre as grávidas, né? Sim. E aí, ter Tem umas 3... que até de sentir cheiro, né? Aham. Não, o Não, meu tem umas, foi... tem umas que dá enjoo até de ver o marido. Não, né? você acredita? Tem umas Sim. que enjoam da cara do marido? Eu Meu acredito. Deus Ô, do Senhor céu. Jesus, que não caia sobre mim esse negócio, Jamais, pelo Deus amor me livre. de Vai cair- Deus. só estamos nós dois aqui. É, eu e você e eu, meu amor. Mas é a questão que eu te falo. O emocional, né? Então tem que cuidar muito. O marido tem que cuidar muito da esposa também. E se cuidar também, porque. Ah, já cuida tanto, né? Não, Imagina quando mas nenenzinho. tem que cuidar. É muito. Porque a gente fica muito sensível Ai, e imagina. explosiva também. A gente fica muito estressada também. O Johnny, ele fala bem assim, nossa, mas você já é o dengo puro. Não, Imagina quando você engravidar. Ela já é dengosa. Meu A Isa Deus. já é dengosa. Eu fico imaginando quando engravidar. Se aumentar o dengo, eu não sei o que eu vou fazer. Não vai. Mas eu falo que em minha defesa, quem me deixou dengosa foi ele. Ele me dengou. Então, aí... Agora falei, agora se a vira. culpa Agora é que- sua, Agora querido. ficou pessoal. E depois, se vier uma menininha ainda, quando a gente tiver uma filha, se vier uma menininha, eu tô lascado. Aí tem Com dois duas. dengo. Eu tô lascado. que eu tô lascado. Mas é verdade. E tem alguns desejos, né? Que às vezes a gente sente, assim. Gente, você teve É. algum, assim... De comer salgadinho. Ah, mas tá tudo dentro dos É. conformes. Não, porque mas tem é- mulher que quer comer reboco de parede, quer Meu comer Deus. esponja. Sabão. Gente, tem umas coisas. Aí é o psicológico muito, É. muito diferente, Muito. né? É. Mas é comer salgadinho, assim. Eu tive um dia de... E tinha que ser aquele específico, da minha Aquele infância. tipo salgadinho de pacotinho, assim Sim, mesmo. era aquele da... Skinny, aqueles skinny. Não, fandangos. Yoquitos. Yoquitos. aham. Nossa, famosíssimo. Tinha que ser aquele. Mas Daí eu sai o marido acredito... correndo atrás de Ainda bem que tava fácil de providenciar esse desejo que você acha em qualquer lugar. É. E qual foi a sua experiência, assim, gestando 3 bebezinhos? Tinha muita movimentação na barriga? E agora Como era que 3, era Meu isso? Azia, Deus uns do negócios assim? céu. Como que é? É engraçado que quando você engravida, você já começa o ciclo de não dormir desde ali. Aham. Porque você vai toda hora no banheiro. É interessante isso, porque começa a mudar o seu físico, assim, que você começa a ir no banheiro. E por que que eu falo? Porque agora, eu amamentando eles a cada 3 horas, você não dorme. Nossa. Porque é a cada 3 horas. Mas você demora em torno de 40 minutos a mamada. Isso é porque lá em casa é mista, né? Mamadeira e o peito. Só que Aham. é mais mamadeira. E você ainda tem que esperar o momento deles. 40 minutos. 40 minutos a mamada, mas aí depois tem que esperar um momento de fazer arrotar? a digestão. Aham. Mas aí, quando tem que esperar. um vai mamar, já tem... Tipo assim, vamos lá, são 3 bebezinhos. Você tá lá amamentando um, Uhum. aí alguém tá amamentando outro e alguém outro. Isso.
Tem uma rede de apoio muito grande lá em casa nesse início. Porque como eles nasceram prematuros, é tudo um cuidado dobrado. Sim. Até a forma de amamentar eles não tem que ser inclinada, não pode deitar muito. É bem diferente, sabe? Uhum. Eles, não é porque eu amamento no peito, sim. Só que eles ficam muito ofegantes se passar 15 minutos. A mamadeira é mais fácil deles sugarem, não Sim. força tanto. Sim. Então, às vezes, eu ordenho e tiro e dou pra eles. Nossa. Mas é um processo que, por exemplo, tem muitas mamães de que você tem que amamentar 1 hora, 1 hora e meia, Nossa. que fica no peito. Meu E essas coisas ninguém conta pra gente. Jesus. Ninguém conta. Então, assim, a mãe precisa de um apoio ali Nossa. muito grande. Sim. Porque depende dela. O marido não tem o que fazer. Não tem. O que ele pode fazer é trocar o bebê e dar o bebê pra mãe amamentar. E a mãe vai ficar lá 1 hora, 1 hora e meia, ou mais. Tem amigas Gente. minhas que falam que Nossa. fica mais. Só que daí o sono, pra esses bebês, eu acredito que é mais tempo. Não é a cada 3 horas. Sim. Uhum. Só Entendi. o primeiro mês, eu acredito que seja. Depois vai aumentando esses horários. Os Sim. meus estão com 3 meses. Fizeram agora, dia 4. Muito novinho. Então, agora que a noite que tá começando a ser a cada 4 horas. Mas depende o dia. Porque tem dia 2 horas e meia já estão chorando. Meu Jesus, Deus do aí céu. o sono fica. É. Nossa, não coloca em dia A nunca privação mais. de sono faz com que muito casal desentende, Nossa. fique estressado. Porque sono Meu Nossa. Deus, tudo. mexe demais. O Johnny tem isso, né, Sono amor? e fome. O Johnny é com sono e fome. É. Se ele Meu- dormir, tipo, 2 horas a menos Se eu- ou 1 hora a menos do que ele tem Eu costume fico de dormir num- todos os dias, ele fica. Num estado de irritação Ele tremendo. E fica. fome. Fome também é um negócio que eu não posso ficar com fome. Mas Me dá ele vai melhorar, porque quando o Oh, neném com nascer, certeza. aí, né, a gente vai Com precisar de certeza. ajuda, né? Entendeu? Mas a gente vai melhorando. A gente não nasce com o manual de ser pai e mãe. É ali na hora. A gente pode ler, a gente pode ver artigos, pode aprender. Mas é ali na hora. Por isso que eu falo que tem que viver um dia de cada vez. Porque senão você pira. E na hora que tá chorando 1, 2 e 3, o adulto é eu e você. É. Eu falo isso pro meu esposo. Então a gente tem que ter paciência. Sim. Tem que ter paciência. Eu começo a cantar pra eles, eu começo a fazer alguma coisa ali pra eu entrar no meu estado emocional zen, pra eu não pirar e não começar a chorar junto. Nossa, meu Deus. É, porque o adulto é a gente, então tem que ter estratégias aí. Nossa, Cada um sim. tem a sua, né? E aí eu começo a cantar ali, eu começo a falar 1, 2, 3, pensamos que não tem. Essa música faz muito sentido. Esse louvor, né? Faz muito Não. sentido. Ai, gente, eu invento cada música na hora. Ah, teve um dia que eu inventei deles mesmo. Aham. O Matheus começa a gritar. O Tiago reclamar. Sanidade. E o Muito Jefferson bom. Júnior, meio termo. Eu começo a inventar umas músicas pra eu não pirar, entendeu? Mas isso é muito bom. Daqui a pouco ela tá cantando aqui. Mas eu nunca, até hoje eu não fiquei mais de que 20 minutos sozinha com os 3. Sim. Sempre tem alguém lá em casa. E o meu esposo precisa trabalhar. Então, às vezes, minha mãe tá lá, minha sogra tá lá, minha cunhada, a minha tia. Nossa, sempre. que Pra eu bênção, né? estar aqui, tem Nossa. 3 pessoas lá em casa. Olha aí. Tá? Minha mãe, a minha tia e meu irmão. Então, Meu assim, Deus. no começo tá sendo assim. Agora, mês que vem ou no próximo, eu não Vamos sei. descobrir. Vamos Vamos descobrir. descobrir. Que nem eu falo, um dia de cada vez. Porque senão... Pode perguntar, meu amor. E aí depois nasceu os babies. Eles ficam, você falou, parece que eles não ficaram por aqui, aí nasceram de prematuros e tudo mais. Como Isso. que foi essa? É assim, como eles queriam nascer de 26 semanas, ainda era muito novinho. Sim. E então eu senti todas as dores de um parto normal para ter cesárea, né? E aí chegou um tempo que os remédios não estavam mais fazendo efeito das contrações que eu tinha. E aí a doutora falou assim: olha, Rayana, tá muito ainda, tá com 26,5, 27 semanas. Não tá na hora ainda. Tem riscos, tem riscos de morte ou de sequelas. Aguenta. Ela sempre falava isso. E aí eu comecei, era uma responsabilidade. Nossa. Se você quiser, eu reúno a equipe agora. Aí eu falava, doutora, depois que você me fala isso, como que eu faço? E aí eu comecei a orar. Eu falei, Deus, eu fiz uma oração ali. Por isso que eu falo, a minha vida é base, é oração. Para Deus me dar confirmação e paz. Essa que é a resposta, quando você tem paz. Quando você tem dúvida, não faça. E aí eu falei, Senhor, no dia que for para ser o meu parto, a doutora não vai falar essa questão para colocar nas, né? Ou vai, né, tem riscos, tudo, ela vai sentir a confirmação também. Ela vai falar, vou preparar a equipe. Dito e feito. Nossa. No dia, eu comecei já a passar mal de madrugada de dor. Aí, no outro dia de manhã, foi dia 4 de fevereiro. Se eu não me engano, foi numa terça. Agora eu não lembro o dia certinho. E aí, eu comecei a passar mal de manhã, de madrugada. Aí, me deram remédio pra dor. Aí, tinha um remédio que eu tava...
relutando para não tomar. Era um remédio lá muito forte, né? Uhum. Para ansiedade e depressão e para acalmar eu. Eu falava, Sim. não vou tomar isso. Aí eu falava para as pessoas, eu não tô ansiosa, eu tô com dor. dor. Eu não quero esse remédio. Uhum. Não, mas ele ajuda também na dor. Enfim, eu não tomei. Aham. Só que no último dia, eu tomei esse bendito remédio, porque todo mundo falava que eu tinha que tomar para me acalmar, que eu tava gritando de dor, tadinha. As enfermeiras lá, nossa, olha, amo de coração as técnicas daquele hospital, elas são maravilhosas. E muitas delas não é mãe, né? Recém-formadas e Aham. tal. Aí eu pegava na mão delas, não fica traumatizada. Cada gestação, eu falava isso pra elas, Olha cada só. gestação é uma gestação, tá bom? Eu tô grávida de 3, porque era uma Nossa. dor terrível. Meu Teve Deus. uma, tadinha, ela pegava na minha mão e fazia carinho, ela falava, eu não sei mais o que eu te dou, porque eu já te dei todos os remédios de dor. Eu falava, Oh, tá meu muito Deus. doendo, eu não aguento mais, enfim. E no dia que foi pra ser, eu tomei esse remédio. E eu não tinha tomado muito café da manhã, eu não tava conseguindo me alimentar, e eu não tava conseguindo me almoçar, aquela sensação de dor. Quando você tá com muita dor, você não sente Uhum. fome. Sim. E aí eu tomei aquele remédio, passou meia hora, eu vomitei. E nunca tinha vomitado, né? Nesses dias, tudo Caramba. internada, 15 dias. Horrores. Que daí foi um preparo, porque pra mulher ter um parto, Aham. você tem que estar com o estômago vazio, Nossa, limpo. é verdade. Isso que eu tava pensando. Que Aham. a Ayla teve que ficar não sei quantas horas sem É, comer. Sim, pra... sim. Aí a doutora falou: vamos ver se tem dilatação. Fui lá, tinha dilatado 4 centímetros. Olha. Daí foi à tarde. Aí, no começo da tarde. Quando foi indo, as dores foi piorando, piorando, piorando. Quando deu 6 da tarde, ela fez o último toque e falou: vou reunir a equipe. E a equipe, detalhe, depois eu mostro foto. Aham. É a equipe, né? 3 Muita gente. pediatras, bastante Nossa, pessoa. A tem sala que ficou ter cheia de gente. cheia de gente. E dito e feito. E foi tão de Deus que eu falo assim: foi Deus foi tão maravilhoso em tudo que faz. Porque a mãe, ela se culpa muito, que nem eu falei. O emocional da mãe é uma ligação desde o Nossa, embrião ali. Meu Deus. Então, no dia do parto, quando abriu, viu que o Tiago estourou a bolsa. Uhum. Ele estourou a bolsa, ele tomou todo o líquido da bolsa. Hum. Então, foi de Deus ter o parto aquele dia. Caramba! Aí ele as já pessoas tinha... falam: uai, Rayana, mas você, quando estourou a bolsa, não saiu o líquido? Você não sentiu? Não, porque como eu estava internada há 15 dias, eu tinha colocado o pessário Uhum. no colo do Sim. útero para segurar os segurar. bebês. E nisso já tinha um escape de líquido. Então, não fazia diferença É o líquido que estava normal. saindo, era normal. Mas não, tinha rompido a bolsa. Então foi de Se Deus, não é de Meu Deus, de Deus. Deus. E aí a ordem seria Mateus, Tiago e Jefferson Júnior. Foi Aham. totalmente diferente, porque o Tiago estourou a bolsa, ele se encaixou lá no finalzão, Nossa! que foi o último a tirar. Ah! Olha só. Só que pela graça de Deus não tiveram nenhuma intercorrência, Nossa, parada glória a respiratória, Deus. nem nada. Eles ficaram na UTI por questão da prematuridade, Uhum. que eu já sabia que era que seriam, entendeu? Sim. Mesmo se eu tivesse com 30 semanas, eles já tava iam ficar um preparada, tempo né? ali para ganhar peso. Eles nascem magrinhos. E os meus, por mais que foi 3, 2 de 1,2 kg e um de 975 gramas. Olha E só. os 2 de 40 centímetros e um de 35 centímetros. Eles nos nasceram pequenininhos. Uhum. Nossa, Não. gente, realmente, né? Uhum. Mas também, né, eu e o pai é alto, né? Então, como que vai Pois ser? é, né? Como que vai ser Tem como, né? Então, Porra. assim, foi tudo de Deus. Tudo do Nossa, meu parto e que tudo mais. bênção, hein? Deus direcionando todas as Sim. coisas, né? Aí eles ficaram internados um mês aqui em Tangará e depois a gente foi transferido para Brasília para fazer um tratamento no olhinho deles. E você chegou a comentar que no transporte até Brasília aconteceu alguma coisa, uma Ah, sim, intercorrência? aham, porque assim, em Mato Grosso não estava achando vaga em UTI para poder ir no especialista de retina, né? No oftalmologista de retina. Sim. E só achamos em Brasília. Então, foi assim, questão do dia, assim, 2 dias eles falarem que a gente estava procurando vaga em algum lugar. Uhum. E no mesmo dia que falou, ó, conseguimos hoje. Hoje vocês têm que ir. Eu arrumei a mala sim. Aí foi o meu esposo com o Matheus em um avião. Aí esse avião foi, buscou a gente aqui, levou lá e voltou Olha. para buscar eu e o Jefferson Júnior. E aí foi e voltou para buscar minha mãe com o Tiago. Nossa, teve que ir um por vez. Porque o avião com É bem pequenininho, com a né? UTI é pequena, é com a incubadora, então é um Sim. por vez. Aham. Nossa. Daí, nesse trajeto, eu fui com o Jefferson Júnior. E ele é o que estava super bem, sempre nos exames. E 3 dias antes da gente ir para Brasília, ele teve infecção
E ele precisou ser entubado de novo. Ele já não estava mais entubado, estava todo mundo extubado. Sim. Mas aí ele teve que entubar. E aí, no dia da gente ir, a ambulância chegou para pegar ele da UTI para levar para ambulância para ir para o aeroporto. O meu esposo demorou 10, 15 minutos para fazer esse procedimento. Eu Sim. estava lá no hospital, demorou 1 hora. Eu falei assim, na recepção, liga lá para saber se tá tudo bem. Já tem 1 hora que eu tô aqui esperando tirar o meu filho da UTI para levar para ambulância. Até atrasou o avião e tudo mais. Ela ligou. Daí falaram bastante coisa pra ela. Ela só me falou, não, mas o processo é assim mesmo. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Só que eles não me falaram, né? Pra te Eu só tranquilizar. fiquei sabendo em Brasília que ele tinha convulsionado. Então, tava tentando Deus. estabilizar ele pra poder a gente embarcar. Pra gente poder ir. E Deus é tão, assim, tremendo, assim, que eu vi um milagre ali naquele avião. Por quê? No avião teve interferência no aparelho. Então, teve um momento lá que o aparelho teve um defeito. E aí, eu só via a doutora tampando assim pra eu não ver, né? Porque a minha poltrona ficava um pouquinho assim no fundo, mas dava pra ver um movimento ali, ela do lado da incubadora, que tinha a médica e o enfermeiro. O enfermeiro tirava todos os cabos e conectava de novo pra ver se o aparelho voltava a ligar. E a doutora fazendo manualmente ali o oxigênio. E aí eu vendo aquilo. E aí eu comecei o clima começou a ficar pesado. E aí, bem na hora, teve turbulência. Não, parecia coisa assim, de filme, assim. Daí eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu falei alto, não tava nem aí se as pessoas estavam ouvindo. Eu falei, Deus, eu declaro espírito de vida. Todo espírito de morte na vida do meu filho caia por terra em nome de Jesus. Eu não aceito perder meu filho. Eles são promessas do Senhor. O Senhor que me deu e o Senhor vai estar aqui nesse avião. Comecei a declarar espírito de vida. Aí, demorou 3 vezes aconteceu esse episódio de cair, sabe? Deus, 3 vezes. O aparelho do nada desligava. Daí eu escutava o enfermeiro falando bem baixinho, eu não sei o que tá acontecendo com esses fios. Não tá querendo conectar. Daí, enfim, eu busquei, clamei ao Senhor e ele chegou lá muito inchado. Ele chegou lá, a equipe estava enorme, que eu acho que já ligaram falando o que aconteceu. A doutora chegou até a mim e meu esposo, tirou a gente da sala, não deixou e falou assim, olha, o filho de vocês está muito grave. Só faltou ela falar, não vai passar dessa noite. Mas ela falou assim, ele está muito grave, ele está no nível assim que a gente não tem como explicar para vocês. Então amanhã a gente vai ver como que vai ser. Falou bem assim pra gente. Ele estava muito inchado, muito, muito, muito inchado, que é o Jefferson Júnior, né? E aí quando ela falou isso pra mim, eu só entreguei na mão do Senhor. Faltava um ainda pra vir. Faltava um. E aí eu ficava tenso, porque minha mãe vinha com outro, daí eu já ficava pensando, meu Deus, não deixa acontecer nada com o Thiago, nós também tivemos uma intercorrência, mas ele não estava entubado nem nada. O Matheus e o Thiago não vieram entubados, mas mesmo assim, avião, né? A gente não sabe. E aí a gente orando, daí veio, graças a Deus, tudo bem, viagem tranquila. E daí no outro dia fizeram os exames dele, desse que veio comigo, as plaquetas baixíssimas. O mínimo da plaqueta é 50 mil. Do meu filho tava 14 mil. 14. Meu Deus 14. E aí do céu. demorou para as plaquetas voltarem a subir. Demorou 2, 3, 4 dias, assim. Caramba. Aí depois subiu para 16, 19 mil, 20, aí depois subiu totalmente. Subiu bastante. E Deus Meu fez um Deus. milagre. Que todo mundo ali do hospital falava assim, gente. E outra, eles não foram lá para tratar essa questão. Não. Foi o que aconteceu. Foi para tratar Do a olho. retinopatia, que é algo da prematuridade, que Sim. acontece mesmo. Eles levaram uma injeção ocular para desenvolver os vasinhos dos olhos. Como faz o teste do olhinho, das crianças que tem o procedimento quando nasce, aí descobriram isso. Então, foi a tempo. Para não ter futuramente descolamento de retina ou uma cegueira. Nossa, meu Então, ele Deus, estava olha. no grau 1. E quando chega no grau 4, a criança fica cega. Meu Deus. Por isso Então que foi pra tratar um negócio e tratou outro. Já tratou outro. Já tratou outro. E assim, foi Deus. sabe Foi todas essas Deus. coisas, que às vezes, né? Às vezes não tinha estrutura suficiente. Aqui a gente não sabe. A gente fica tentando entender fica o que tentando, Deus mas não- faz o projeto E dele, o plano lá é dele. maravilhoso, tá? É um humanizado. E eu falei até pra doutora aqui que aqui tem que melhorar bastante coisas, assim, na questão de ser humanizado. Eu poderia ficar qualquer hora com meus filhos lá no quarto. Eu e meu esposo poderia entrar e podia Nossa, tirar que eles da incubadora e maravilha! ficar no colo. Nossa! Caramba. Aqui não, aqui é Aqui não. diferente, é outro processo. Mas lá foi maravilhoso. Nossa, Para que amamentar, nossa, eu podia ir lá toda hora para amamentar meu filho.
no peito ou na mamadeira. Então, é bem humanizado. Nossa, E que pensa bênção. numa equipe que tem lá. Nossa. Então, assim, foi experiências boas, sabe? Uhum. Que a gente teve lá também, o acolhimento das pessoas e tudo mais. Tem gastos? Tivemos gastos? Temos ainda? Temos. Mas em tudo o Senhor provê. Nossa. E você falou sobre amamentação. Rai, tem leite pra todo mundo? Tem. Os 3, assim, produz? Produz. Eu já estava produzindo bastante leite, né? Antes eu Aham. tinha bem mais. Sim. Mas dizem que é normal diminuir um pouco e também por conta dessa rotina que eu tô Nossa, aí. imagina. Alimentação. Agora que eu tô voltando a me alinhar, a me alimentar melhor. O sono O ainda não sono ainda regulou. não. Mas assim, eu lá em Brasília, eles têm o banco de leites igual aqui. Aham. Então lá eu ordenhava e tirava bastante. Tanto é que as meninas vieram me parabenizar, as meninas lá do hospital, e falando que em todo esse tempo que elas estão lá, eu era a única que levava bastante leite. Caramba, Nossa, Que não era só pro meu filho, né? O banco de leite distribuem para as crianças. é? Que Sim. legal aham. isso. Legal. Isso que é o banco de leite. Aí, como eu estava com restrição de alimentar para mim não comer nada que tenha leite e derivados, aí começaram eles fazer um programinha lá específico, que o meu leite era só para eles. Ah, tá. Até então tava para todos, Sim. né? Mas aí depois fizeram essa mudança aí. E eles estavam lá em Brasília. Você, em algum momento, teve que voltar pra cá, ficar longe Não, deles? não, a gente Ah, ficou você esse ficou tempo por lá. todo. Aham, nós alugamos um apartamento e ficamos nós 3 lá. Tá. Eu até me equivoquei. Lembro que eu até falei, não, porque eles ficaram Uhum. longe, então que bom, não precisou ficar, né? Não. A Nossa, gente que alugou bom. um apartamento de frente da maternidade e a gente ficou lá o Nossa, tempo que todo. ótimo. E aí a alegria foi de voltar pra cá. Nossa. E E o mesmo voltamos de avião. processo, por vez ou não? Nós íamos de Agora avião. acho que não tava incubadora? Tava incubadora ainda? Não. Eles É, quando eles recebem alta é que ganhou peso e tá tudo ok. Entendi. Aham. Aí vocês fizeram no avião normal, assim, tipo... Sim, normal. A gente foi presenteado por uma tia minha. Gente. O avião particular, né? Viemos Uau. nós 3. Meus filhos, Nossa. já andam de avião. Que O chique. que eu demorei 20 e poucos anos. Eles em poucos Com dias menos de... de 2 meses, eles já Não, estavam e eu lá. tinha um receio, assim, eu falava, doutora, mas o Thiago, né, que é o menorzinho, né, eu falava, doutor, ele tem muito, ele tinha, que ele não tem mais, apneia, ele esquecia de respirar. Ficava uns segundos, assim, é coisa do cérebro. E aí eles davam um remedinho lá, às vezes colocava de novo o oxigênio dele, pra ele lembrar que ele tem que respirar. Eu falava, doutora, como que a gente vai estar lá voando e acontece a apneia do meu filho? Daí ela falou, o mesmo risco que ele tem lá em cima, ele vai ter no trajeto de carro. Então, assim, se ele tiver alta daqui, Rayana, é porque eles estão 100% Estão bem. bem. Eu falei, ai, mas demorou pro meu coração entrar em paz nessa questão aí. Meu Deus. E o meu esposo ficava sempre falando pra mim, amor, o risco é em tudo. Então, até Isso a é gente verdade. corre risco, né? Então, daí Deus começou a acalmar meu coração. Nossa. E daí vieram, foram pra casa. E como que é essa rotina Nossa. agora, Rai, de 3 filhos em casa, um monte de gente em casa pra ajudar a cuidar? Como que é a rotina, assim? Quanto mais gente for lá em casa pra ajudar a cuidar, a gente agradece. Pra ter uns minutos de sono, uma tarde de sono. Claro que ainda tá meio restrito as visitas. Tem muitas amigas, parentes que ainda não foram, porque a gente tem que colocar as vacinas deles em dias. Sim. Né? Porque tem 3 meses, mas ainda não tem todas as vacinas. Mas daqui um tempinho aí, a gente vai começar a dar oportunidade receber. para as pessoas aí. Porque muita gente fala, eu quero Nossa, conhecer e tudo mais. Mas é passinho de formiguinha. E é uma equipe, assim, o mais próximos que a gente tem é a sogra, minha mãe, meu irmão, minhas cunhadas, né? E tia. E Nossa, de que noite bom. também dorme lá com vocês? A minha mãe dorme de segunda a Olha. sexta e minha sogra dorme no final de semana. Gente. Meu Deus do céu. Falar Ajuda. pra Que vocês, bênção viu? que tem pessoas que... bênção. Famílias que estão Não. dispostas, né? Porque tem... A gente sabe que tem famílias que não estão tão dispostas assim. Sim. E elas sair da rotina delas e ir lá Nossa. posar com você e ficar com vocês lá. Eu falo assim, quando não tem nenhuma família próxima, né, na mesma cidade e tudo mais, ou que não é próximo, tentar juntar um dinheiro aí e contratar alguém, pelo menos, para ajudar no primeiro mês. Nossa. Porque a adaptação, a rotina é bem complicado, né? Bem complicado com uma criança. Sim. Imagina com 3. E a Rayane já perdeu já
cada um deles? Ou vocês conseguem diferenciar? O Jefferson Júnior ele é diferente, né? Então... Não, mas que Ou não? coisa, Estão ficando parecidos. Eles estão sério? engordando, ganhando peso, eles estão ficando parecidos. Não vai perder esses meninos, vai descobrindo. Tem que colocar pulseirinha com o nome, assim. Temos que colocar uma pulseirinha. Mas não Sim. perdeu ainda não. Você sabe ainda. Olha, assim, eu consigo... Eu às acho vezes- que não. Eu acho que não, brincadeira. Não, na hora da correria mesmo, da mamada, às vezes troca alguns nomes. Uhum. Aí quando a gente vê, não, é o Thiago, não, é o Jefferson Júnior. Mas principalmente as avós. É muito Gente engraçado. do aham. É. As avós pegam a criança. Oi, Tiaguinho. Aí eu olho assim. Mãe, você tá com o Matheus, mãe. Ai, verdade. Eu tava com o Thiago agora há pouco. Ficou na minha mente. Ai, gente, mas é engraçado, ó. A minha mãe às vezes trocava meu nome. Ô, Rangel. Ô, Rayana. É, não, minha mãe Nossa, também, né? Chamava eu do Rangel. Uhum. Mas é muito engraçado isso mesmo. Mas eles estão ficando parecidos, estão engordando, ganhando peso, estão ficando parecidos. Aí a pulseirinha aí a gente já tá providenciando já uma pulseirinha. Nossa, muito Quando bom. perder. Que não só com o nome, porque até você ler o nome da criança já chamou o nome Nossa, é errado. verdade. Que tem uma cor, assim. cor. Uma nossa, bolinha legal. assim. Interessante, É, hein? porque senão você perde os filhos. Vixe, Sim. meu Deus. Aí a gente tem um quadro branco, Uhum. qual tem todos os horários das vitaminas. Ah, né? Nossa, bem Pra organizadinho. gente saber. Eu deixo lá na sala aquele quadro, daí pra saber os horários. Tem os horários da mamada, porque quando eu não Nossa. tiver, a pessoa que tiver lá vai saber, agora é o horário da mamada. Uhum. E aí a gente segue aquele cronograma e também anoto no caderno, fez xixi, fez cocô, tem que anotar tudo certinho, porque quando a gente vai no pediatra, ele quer saber como que tá o intestino, como que tá a função renal aí, pra gente acompanhar. Isso é porque eles nasceram prematuros ou é porque são 3, Rai, que tem que anotar padrão. tudo? Como que funciona? Nós Eu não acre- somos pais Eu ainda. acredito que é um pouco de cada, mas quem tem um filho que não é prematuro também deveria anotar, porque são Ah. informações Cuidado, né? e um cuidado importante. Porque é mais fácil de você decorar e memorizar. É. Ah, doutor, o é xixi tá verdade. saindo pouco, não tá, Ah, é a verdade, cor, é verdade. né, tá É a desse quantidade. jeito ou não. Mas é bom anotar para você ter as informações, até para saber de quanto tempo que eles conseguem fazer cocô. Quanto que... Sim. Então Sim. tem que saber essa informação para ele, né? Sim. Sim. Então, eu anoto tudo. Anoto tudo. Excelente. E aí, assim, caminhando pro final, a pergunta que não quer calar. Vocês pretendem ter mais filhos? Eu pretendo adotar uma menina. Sim. Quando a gente estiver um pouquinho maior, adotar uma menina. Mas, assim, é tão complexo falar isso que eu não quero, que é uma palavra muito forte, Sim. né? Os nossos planos é que tá tudo bem, já tá ótimo com 3. Sim. Tá tudo ótimo, mas a nossa vida os planos de caminhada, Deus. os planos de Deus. Mas a gente se organiza, se ajusta para que tá tudo ok. Eu queria ter feito já a laqueadura, mas não é possível. Tem vários Sim. contextos que não me permitiram a fazer. Mas eu que pretendo adotar uma menina. Ai, que legal. Ô, Rai, nós temos aí o Dia das Mães. Vai ser, mais uma vez aí, aproveitar o Dia das Mães agora com os bebezinhos. Eu queria que você passasse um pouquinho para as mulheres que não são mães ainda, Sim. que tiveram algum diagnóstico, enfim, de não poder ser mãe. Passaram por perdas também, ou né? tem o sonho, fala assim, tal momento, assim, casou agora, tal momento eu pretendo ser mãe. Queria que você passasse uma mensagem para essas mamães aí que estão assistindo o episódio e não são mães ainda. E depois já vai ter uma que são mães já. Com Sim. certeza. Para quem não é mãe ainda, se prepare o seu psicológico, prepare a sua vida, se prepare, se alimente, suplimenta, cuida de você. Porque assim, a cobrança vem demais, né? Tanto quando você está gestante, quando não está. Quando você não está preparado para o seu psicológico, a sua fé, você passa isso pro bebê. Isso é real. Por exemplo, quando meus bebês estão gritando, chorando, se eu for uma pessoa que meu emocional está muito abalado, eu estou muito estressado, alguma coisa, ou eu começo a chorar, desanda tudo. Desanda tudo, eles pioram. Então, cuide-se. Tenta buscar, ler. Eu estava lendo um livro, ele nem é brasileiro, né? Foi traduzido, mas era nisso. Era mostrando a rotina das crianças,
que nem eu falei, cada rotina é uma, mas ela explica a dinâmica ali de uma rotina para crianças que são da idade certa, da idade corrigida que falam, e Sim. crianças prematuras. Tem uma diferença da rotina deles, né? Sim. Então eu tava buscando. E claro que a prática é outras histórias. Mas você tem uma bagagem pra te ajudar, te auxiliar. Isso, né? daí e o psicológico, né? Aprender as técnicas de engasgo é muito bom, porque a gente fica desesperado. Então, quando você aprende, você lida, e o marido também, o esposo aprender é muito bom. Ótimo. Então, é se preparar, é a palavra certa. Se prepare o seu psicológico, seu emocional e reativa a sua fé e esperança de você ter, né, o filho. Qual que é o... Todo mundo vai falar que é muito boa a sensação, mas qual que é o sentimento de pegar no colo a primeira vez? Qual foi o sentimento? Porque todo mundo fala que depois que você tem filho, a vida muda, tudo muda, o mundo fica diferente. Como foi essa sensação de você pegar pegar 3 no colo? Olha, como os meus estavam na incubadora, eu não tinha o contato. Quando eu peguei a primeira vez que eles me entregaram no meu braço, eu falei, meu Deus, é real isso. Nossa. É muito bom. E eu escutava das pessoas falando assim, ainda bem que vocês conseguem dormir, né? Porque eles não estão em casa ainda. Não, mamães que têm filhos na UTI, Nossa. se você não tiver fé, se você não tiver um psicológico que vai sair de lá, você não dorme. Sim. Porque o seu diagnóstico é incerto. Você chega lá, você não sabe se seu filho vai estar vivo ou não. Sim. Porque tá internado. Sim. Agora, é muito. Eu falo para as mamães que tá com um bebê recém-nascido em casa. Olha pro seu bebê e seja grata que ele tá em casa, ele tem saúde, ele não precisou passar na UTI, ele não passou o procedimento, que para fluir bem. Para você não entrar em depressão pós-parto, para você não pirar, porque é cansativo, é cansativo. Sim. É que nem eu falei, o esposo pode ajudar, mas quem vai estar ali amamentando ou não, acalentando a criança, porque tem mamãe que não tem leite. Sim. Sim. Também não é para se cobrar por causa disso, né? Sim. Entrar em uma depressão, porque eu não consigo. Mas só de você estar ali, protegendo seu bebê, Sim. cuidando, conversando com ele já se acalma. Com o tempo vai se ajustando. Ótimo, excelente. Tem mais alguma coisa, meu amor? Ou podemos caminhar pro final? Não, podemos caminhar pro final. Rai, Pode falar. tem alguma coisa que você gostaria de falar e que nós não perguntamos pra você? Que talvez a gente esquece alguma coisa? Tem alguma coisa que você gostaria de lembrar? Fala assim, eu gostaria de falar sobre isso, que foi um processo legal ou A difícil? minha experiência, a minha vida desde a infância até agora é movida pelo Senhor. Nossa. Então, eu falo muito disso. Então, Sim. assim, pessoas curadas curam. Então, se você é uma pessoa curada, o seu filho vai ser curado, tanto emocionalmente como fisicamente. O que a gente tem que guardar é o coração, sabe? O coração, quando eu falo também, é o ouvido, né? O que é que as pessoas falam? Porque tem pessoas que vão te falar palavras boas, tem pessoas que vão te apavorar, tem pessoas que vão querer você ficar desesperado. Nossa, 3? Meu Deus, você não vai dormir mais. Então, assim, não filtra as coisas. E repreenda em mente. Tem palavras que eu não aceito na vida do meu filho, nem eu, nem meu esposo. A gente aprendeu isso. Tem Sim. coisas que a gente corta, às vezes, até pessoas próximas, porque a gente não aceita o que estão falando e determinando sobre eles, não. Sim. Nossos ótimo. filhos são do Senhor, é nosso, mas é do Senhor. E eles que vão criar a vida deles depois, né? Sim. Excelente. Muito bem, muito bem. Agora a gente chega. Pode ir pra parte do quiz? Pode. A gente chega num momento aqui que eu vou te dar uns comandos e você fala o que vier na sua mente. Nossa. Tá. É um lugar, Rai. Um lugar que eu sou apaixonada. O Malai. Olha, resort. Nós temos que ir lá, não O fomos resort. ainda. Não fomos até Nossa, hoje. gente, não acredito. Eu já fui 3 vezes. Muito Então bom, é bom maravilhoso. mesmo, hein? É, Confio. Nós vamos ter que ir lá, então. Uma comida. Uma comida, eu amo peixe frito. Olha, mesmo? Nossa, amo que peixe. diferente, né? Nossa, ela tem que comer aqui no Ricardo's. Desse Sim, jeito, lá em é. Tangará tem. Ah, é Aham. verdade, verdade. Verdade. Nossa. É da minha prima. aham. Ai, Nossa, delicioso, muito a gente bom, ama. muito bom. Um sonho. Um sonho. Nossa, tem vários sonhos. Mas de ter uma ONG. E principalmente agora que eu passei nesse processo de UTI, eu vi real de várias mães que são encaminhadas de outras cidades para cá e não tem casa de apoio para elas. Nossa. Elas dormem na casa de estranhos, de amigos próximos que cede a casa e tudo. Uhum. E não ter um lugar para elas. Então, principalmente, não seria uma ONG, mas seria algo para ajudar Uma as casa de pessoas. apoio mesmo Sim, para essas mulheres. Nossa, que É um legal. sonho de ter um projeto no meu coração. Amém. Um grande aprendizado. Aprendizado. Não reclamar, né?
não reclamar. Uau. E tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, a gente colhe. A gente planta aqui, a gente vai colher. Então, ser mais gratos. Tendo gratidão, flui melhor as coisas. Excelente. Excelente. Rai, a gente sempre pede pra pessoa passar, que vem aqui, dar uma mensagem para 8 bilhões de pessoas, mas hoje não. Nós estamos aqui em clima de Dia das Mães. Eu Isso queria que você mesmo. passasse uma mensagem, se você quiser, ou até olhar para aquela câmera, passar uma mensagem para tua mãe, Pra minha para mãe? sua mãe, Nossa, pro Dia com das todo Mães. prazer. A minha Aham. mãe é meu exemplo. Ela que fez o que eu sou uma mulher forte. Eu falo que vem dela. Por mais falhas que todo mundo tenha, inseguranças, medos, mas eu quero te agradecer por tudo que a senhora fez por nós, por não desistir da gente e por ser uma mulher de fé, de oração, de acreditar que mesmo passando dificuldade e problemas, o Senhor está no controle. E te amo. Obrigado por tudo que a senhora faz por nós, pelos meus filhos também, e que a senhora possa viver muitos e muitos anos. Amém. Amém, amém. Que lindo. Rai, você falou que tem a Rai Kids, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho o que que é, onde que as pessoas, onde as pessoas podem encontrar, se tem rede social. Bacana. Sim, a Rai Kids gerou no meu coração desde no último semestre da faculdade. Quando eu fiz pedagogia, no último semestre eu já comecei a pós. E eu falei assim para minha mãe: mãe, eu vou dar aula algum tempo, mas eu não vou ficar 20 anos em sala de aula. Eu vou me especializar, eu vou abrir uma clínica. Eu já colocava em cartinhas, sabe? Para virada de ano com propósito para o Senhor. Tem até essas cartinhas guardadas. E aí foi tudo acelerado. Eu prestei o concurso, se eu não me engano, em 2018 ou 2017. E, enfim, me chamaram, só que eu já estava com a empresa aberta. E eu decidi, falei não pro concurso, concursada, e dediquei a Rai Kids. Então, a Rai Kids já tem 6 anos. É uma clínica de psicopedagogia. Atendemos crianças de 1 ano e meio até os 12 anos. Né? Crianças que têm dificuldade de aprendizado, né? Na leitura, na escrita, na matemática, questão de foco, concentração, ou crianças que têm algum tipo de transtorno, crianças atípicas que a gente fala, Sim. né? Então, são crianças com ou sem laudo. São crianças para se desenvolver a aprendizagem em si. Quando eu falo aprendizagem, não é só aprendizagem de leitura, escrita e Escolar, matemática. não é só Isso, escolar. não é só escolar. É no todo, porque são 5 áreas da aprendizagem. Então, envolve tudo. Cognitivo, que é a inteligência, o emocional, o social, o desenvolvimento motor. Então, Sim. envolve várias áreas. Sim. Sim. Então, a gente estimulando e trabalhando, a gente faz as avaliações dessas e faz a intervenção também. Você falou que hoje você não está atuando, mas tem alguém que atue na Rai Kids, sim. então. Eu treinei uma pessoa Uhum. e supervisiono ela ainda, e ela tá atendendo no meu lugar a parte prática, né, que eu falo. E Excelente. futuros projetos aí na Rai Kids vai ter mais pra frente, principalmente agora, com a bagagem aí dos trigêmeos. Verdade. Você até colocar qual que é o telefone que as pessoas podem entrar em contato, ou a rede social. Tá escrito Rai Kids, Novas Aprendizagens, no Instagram. O contato é 65 99605 4557. E seja qual for a dificuldade de aprendizagem da criança, a gente faz a avaliação, que nem eu expliquei. Sim. E em cima da avaliação, a gente vai ter o perfil para trabalhar na intervenção, que seria o pós, Sim. né? Então, seria isso. E nosso espaço, a gente está hoje... Eu subloquei um outro espaço, numa sala, na clínica Viver, ali na Avenida Brasil, sentido indo para a prefeitura lá da nossa cidade. Sim. Ótimo, excelente. E onde as pessoas te encontram nas redes sociais? Qual que é o seu Instagram? As pessoas vendo esses bebês lindos crescendo. Crescendo! Olha só. Rayana Marçal. Digitando Rayana Marçal, daí vai ver lá a fotinha minha com 3... Tô com 3 ursinhos, agora que eu Olha aí, lembrei. ó. Tô com 3 ursinhos segurando. De verdade, eu vi Segurando na hoje. foto. É verdade. Muito bom. E aí, Muito meu bom. amor, mais alguma E coisa? eu agora quero dar Feliz? Sua homenagem, minha prestar sua homenagem. à minha mãe, mulher forte, mulher guerreira. É um prazer ter a senhora como minha mãe. Sou muito grato a Deus por Deus ter me dado uma pessoa como a senhora, assim como os meus irmãos também são gratos. Mas agradecer a senhora porque a senhora é uma mulher guerreira, uma mulher de fé, e eu sou muito grato pelo amor que a senhora tem por nós. Amo a senhora, mãe.
E eu vou deixar aqui a minha homenagem para minha mãe. Mãe, eu te amo muito, sou muito grata por tudo que a senhora fez por mim, pela educação maravilhosa que a senhora me deu. Eu tenho certeza que a senhora fez o que pôde com o que tinha nas mãos naquele momento. Então, muito obrigada. De verdade, eu te amo. Sinta-se abraçada. Domingo eu tô por aí, hein? Então estaremos. Te amo muito, muito e te admiro demais também. E você que está aí, que assistiu esse episódio, viu o que a Rai passou aqui, agora é mãe de 3 bebês e você provavelmente tem um pai e uma mãe. Na verdade, tem uma mãe, não pai não. Hoje é dia das mães, né? Provavelmente você tem a sua mãe aí. E se você às vezes perdeu a sua mãe, provavelmente você tem alguém que você pode chamar de mãe, alguma pessoa que está próxima a você, que você pode chamar de mãe. Dê um abraço nessa pessoa, diga que ame, independente das circunstâncias, das dificuldades que nossos pais tiveram um dia para nos educar. Eles tiveram falha, tiveram erros, assim como nós também teremos falha, teremos erros, mas com certeza eles fizeram o melhor para nos educar e que você dê um abraço bem gostoso na sua mãe e que seja um Dia das Mães maravilhoso para vocês. É verdade. E queremos te agradecer, Rai, e também ao Jefferson, por vocês terem se deslocado de Tangará até aqui, né? Nós honramos muito a sua vida, o seu tempo é muito precioso. Sabemos que você deixou 3 coisinhas lindas em casa, né, para poder estar aqui conosco. Então a gente agradece muito e que Deus continue abençoando a sua vida, né? A vida dos seus filhos também, através de você. E foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada de coração. Nós somos, assim, muito gratos. Eu que agradeço a oportunidade de falar do amor de Deus, do que o Senhor faz e dizer para vocês dois que no tempo e na hora do Senhor as coisas acontecem. Amém. E que Deus abençoe esse projeto, esse lugar. Quando nós colocamos os nossos sonhos, né, nas mãos do Senhor, Ele direciona os passos e esse lugar aqui vai crescer muito. Amém. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer e estamos aí. Estamos Glória aí. a Deus. Abrindo a oportunidade para vocês conhecerem os trigêmeos, passar uma tarde lá para vocês verem a correria que vai ser. Sim. A hora que tiver, depois das vacinas e tudo mais pra frente, a gente vai com certeza lá conhecer. Aí vocês vão falar, vamos ter filho? É muito gostoso, eu tô brincando. Que delícia, mas iremos sim, com certeza. E para você que ficou até aqui, muito obrigada. Deixa aqui nos comentários o que você achou de mais interessante nesse episódio. Não esqueça, dê um super abraço na sua mãe. Espero que você tenha aproveitado esse episódio e tirado muitos aprendizados daqui também. Um beijo no seu coração. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é Nosso Ponto Podcast, né? Para você receber semanalmente aí todos os vídeos e também... Lá no Instagram. Seguir a gente no Instagram, que é @nosso.podcast. Lá você fica por dentro de todas as coisas que acontecem por aqui. E é isso aí, um beijo pra vocês e até o próximo episódio. Tchau.